Este programa é patrocinado por N3WS Electronic News Gathering, GTC Race Center e AVL Autódromo Virtual de Lisboa. eSports 11 apresenta Racing Series. Torna-te um campeão do War Factor 2. Participa já em 11sports.pt. Espectadores da Eleven Sports, muito boa tarde. Iniciamos aqui um novo campeonato enquanto estamos confinados a casa. A grande maioria de nós, outros têm de estar a trabalhar e ainda bem que o estão, porque estão a servir todos nós também. Vamos ter este novo campeonato de corridas virtuais, chama-se eSports 11 Racing Series. Foi uma organização da Eleven Sports com a GTC Race Center e ainda o Autódromo Virtual de Lisboa, e ao longo de 7 domingos vai pôr muita gente a correr no virtual. Para já, hoje vamos ter a primeira eliminatória e passo a explicar o sistema, a mecânica do jogo, a mecânica, se quiserem, do concurso. Vamos ter 7 eliminatórias com uma qualificação e 2 corridas, grelha invertida na segunda corrida, cada uma delas com 20 minutos. Há pontos para a qualificação, há pontos para os 10 primeiros em cada corrida, e os pilotos que somarem o maior número de pontos ao longo de cada eliminatória, os 4 melhores, passam diretamente à final. Todos os outros podem voltar a tentar a sua sorte logo na semana seguinte ou nas outras que ainda faltam. Vai ser, sem dúvida nenhuma, muita animação na pista, carros diferentes em todas as eliminatórias, pistas diferentes em todas as eliminatórias, carro e pista diferente também para a final. Para me acompanhar nos comentários ao longo destes 7 domingos, vou ter o Miguel Roriz, o habitual comentador da Eleven Sport para as provas de Fórmula 2 e Fórmula 3, e que é o nosso especialista nas corridas do virtual. Miguel, sem dúvida, muita expectativa para estes 7 fins de semana, ainda que os pilotos venham a ter a hipótese de lutar pela presença em cada uma das provas durante a semana. Sim, viva João, boa tarde a todos aqueles que nos seguem a partir de agora e certamente ao longo dos próximos 7 fins de semana nos canais Eleven Sports. Sim, vai ser um desafio tremendo, até porque é aquela oportunidade que os pilotos do virtual sempre anseiam, que é medir-se com os pilotos reais, e nestas competições aparecem sempre pilotos reais. Esta semana vamos ter 2, o Rafael Lobato e o Francisco Mora. Vamos correr, como já explicaste, durante 7 fins de semana. O desafio para os pilotos é tremendo, porque aqueles que não se apuram agora continuam a ter a oportunidade, os que se apurarem agora já só voltam a correr de facto, connosco e nas nossas corridas no início de junho, no primeiro fim de semana de junho, para essa grande final, uma competição de facto de muito interesse, organizada pela Eleven Sports, em parceria com o Autódromo Virtual de Lisboa, com a GTC Racer, que vai permitir no final alguns prémios todas as semanas, e depois um prémio final ainda mais apetecível, um casaco, uma peça da Legends, parecido com aqueles que vocês têm utilizado nos nossos Facebook Lives. Vai ser uma corrida, acredito, muito interessante. O traçado escolhido para este primeiro fim de semana, o de Sepang, é uma pista difícil, com zonas muito rápidas, mas outras também já muito técnicas, e que vão certamente desafiar os pilotos dos Porsche, uma competição que eu também conheço bem, por aquilo que também faço na Eleven Sports, que são as corridas da Porsche Super Cup. É verdade, em caso seja os Porsche 911 RSR, que normalmente competem nas provas das 24 horas de Le Mans e também no campeonato IMSA, e não o Porsche Super Cup. Eu quase que diria que esta é uma competição de Porsche Super Cup com o duplo super, porque este carro de motor central é muito mais competitivo do que aquele que é usado normalmente no troféu monomarca. Relembrar então que para o vencedor de cada eliminatória há um passe semestral da Eleven Sports. Para o vencedor da final haverá não só um passe anual da Eleven Sports, como também um casaco Paddock Legends Senna para mais. É, sem dúvida, um dos grandes motivos de interesse para todos aqueles que participam nesta competição. E nesta primeira pré-eliminatória, ao longo dos dias da semana que agora termina, houve mais de uma centena de pilotos a participar nas pré-qualificações para tentar chegar aos 20 que vão estar daqui a pouco em ação. Falavas há pouco daquilo que é a dificuldade de tripular este Porsche 911 RSR, dizer que para esta competição, consumo, desgaste de pneus
mas também falhas mecânicas, está tudo, digamos que, em normal no sistema R-Factor 2, que é a plataforma de simulação que foi escolhida para esta eSports 11 Racing Series. A partida para cada uma das corridas será dada parada. Os danos estão a 100%, ou seja, não haverá invenções. Quem bater fica de fora imediatamente e os setups são fixos, com exceção da única ajuda que é permitida, que é a embreagem automática. Ou seja, Miguel, o desafio fica ainda mais complicado de superar. Sim, sobretudo ao nível, penso eu, do desgaste de pneus, que é sempre algo muito complicado nos carros da Porsche. Isso nota-se muito. O peso do carro acaba sempre por ter aqui alguma interferência. O traçado de Sepang vai naturalmente ter calor no asfalto, que pode obrigar os pilotos a terem em determinado momento, e as corridas serão de 20 minutos cada uma, quem sabe ali no último terço da corrida já terem que estar a gerir esse desgaste de pneus ou pensar nesse andamento em função desses últimos minutos em que, se os pneus vão embora, podem rapidamente perder várias posições. Esse será, de facto, um grande desafio. Claro que para muitos deles esse é um desafio que já estão muito treinados, mas vamos ver, aqui é uma competição em que a adrenalina e o prémio final pode ser sempre aqui colocado em ponto de mira, e como disse, ter pilotos reais é para muitos deles também um desafio. Conseguir batê-los, como já aconteceu nas pré-qualificações e como iremos ver mais à frente, é para eles também um desafio e sempre uma demonstração que se calhar há alguns pilotos que no virtual sonham e poderiam, quem sabe, ter capacidade para ser pilotos na vida real. Recordar os casos dos pilotos da GT Academy, por exemplo, uma competição que existiu com o Lucas Ordonhas e Anne Mardenborgo, por exemplo, que foram pilotos que tiveram, e sobretudo Lucas Ordonhas, algum sucesso no mundo real. Está tudo pronto, tudo apresentado para irmos para este primeiro direto da eliminatória número 1 da eSports 11 Racing Series. Voltamos daqui a pouco, já no Autódromo Virtual de Sepang. E aqui estamos virtualmente na pista de Sepang, o palco para a primeira eliminatória do eSports 11 Racing Series, que pode acompanhar aqui no canal 3 da 11 Sports, também no Facebook Live da 11 Sports. A 11 Sports está grátis até ao dia 31 de maio, seja no seu operador, seja em OTT, em 11sports.com. Primeira jornada, primeira eliminatória deste eSports 11 Racing Series, que se joga com o sistema de simulação R-Factor 2 do Studio 397. Vamos ter esta primeira qualificação no dia de hoje e a partir daqui, todos os domingos, até ao dia 31 de maio, 6 qualificações que apuram 4 pilotos em cada uma delas para a grande final no primeiro fim de semana, no primeiro domingo do mês de junho. E são estes passos que, ao longo de 6 domingos, vamos preencher para que se encontrem os 24 que vão então participar nessa grande final, onde iremos ter prémios bem aliciantes, uma assinatura anual da 11 Sports e também um casaco Senna da Racing Legends. Aqui temos o traçado de Sepang com os seus 5.543 metros e o carro escolhido para esta primeira eliminatória, o Porsche 911 RSR versão 2017. Agora já existe uma segunda versão deste carro para as provas do Campeonato do Mundo de Resistência e também para o Campeonato IMSA. Deixou de ter um motor de 4 litros, passou a ter um motor de 4.2, mas este é ainda um motor de 4 litros. Os 20 que se pré-qualificaram para esta primeira eliminatória, com o Nuno Pinto a fazer o melhor tempo, 2.003.51, João Barbosa o segundo melhor, depois Rafael Lobato, Pedro Costa, Rui Oliveira, David Santos, Tiago Lapa, Mário Serafim, Rui Santos, Tiago Monteiro, Paulo Teixeira, o José Almeida, o Hugo Marques, o Francisco Ora, o Rui Vieira, o Carlos O'Connor, o Vasco Lemos, o Beto Belo e ainda o Carlos Santos e o João Gurtner. Interessante que neste grupo de pilotos há 3 que têm alguma experiência das corridas no real, o Rafael Lobato e o Francisco Mora, enorme experiência, o Tiago Monteiro, que nada tem a ver com o nosso Tiago Monteiro das corridas a sério, um bocadinho menos, mas mesmo assim ele já participou em algumas provas. Miguel, durante a fase de pré-qualificação, e convém relembrar que aconteceu desde quarta-feira até sexta-feira, muitos pilotos tentaram a sua sorte, mas acabou por ser o piloto do Porsche número 1, o Nuno Pinto, o mais rápido, e vamos ter a oportunidade daqui a pouco de rever a volta que lhe deu para já
a melhor marca e o primeiro lugar em destaque nesta eSports 11 Racing Series. Vais ter também a oportunidade de falar com o Nuno Pinto. Olá João, boa tarde a todos os espectadores da Eleven Sports. Sim, de facto o Nuno Pinto foi o mais rápido, ele bateu o segundo melhor por meio segundo, quando já estamos a ver essa volta, e vamos aproveitar então para falar com o Nuno Pinto. Boa tarde, Nuno. Foi uma grande volta. Quais foram os maiores desafios com este carro nesta pista para fazer uma volta tão rápida? Olá, boa tarde. Este carro ele foge um pouquinho traseira, ou seja, o ideal é tentar com que o carro não fuja tanto traseira sendo rápido. Controlar muito o acelerador sem abusar e tentar manter o carro o mais direitinho possível e deslizar o mínimo possível, porque senão perdemos muito tempo. É basicamente o segredo para ser rápido com este carro. É assim, estamos aqui a ver que é preciso aqui em algumas zonas várias correções. O carro sempre um bocadinho, como se costuma ter, quase a virar-se a ti. Diz-me uma coisa, os pneus aqui neste fim de semana vão ser importantes, este desgaste, embora seja normal, apesar de tudo, sentes que o desgaste dos pneus pode fazer a diferença, sobretudo ao longo da corrida? Sim, sem dúvida. Não é bem o desgaste, é mais a temperatura em que os pneus atingem. Se os pneus passarem de uma certa temperatura, começam a aquecer demais, não é? Obviamente, e o carro começa a fugir mais traseira do que outra coisa qualquer, e é esse o grande desafio para a corrida. E sendo um piloto naturalmente muito habituado às corridas virtuais, como vês este desafio agora em direto na televisão, num canal Verdade Premium, mas que está aberto até ao dia 31 de maio e que tem a possibilidade de mostrar não só as vossas capacidades no virtual, mas dar-vos a conhecer um bocadinho a toda a gente? Exatamente, é um grande passo para o Sim Racing e espero que tudo corra muito bem e que a gente dê um bom espetáculo, que acho que é o mais importante, e sem dúvida nenhuma que a Eleven Sports vem nos apoiar e agradeço imenso. Acho que não só no meu nome, mas em nome de todos os Sim Racers e toda a gente que anda nisto com a paixão que a gente anda. Ok, Nuno, muito obrigado. Vai preparar, a qualificação é já daqui a pouco. Exato. Foram as palavras de Nuno Pinto, o piloto mais rápido durante as pré-qualificações, e daqui a pouco vamos então para a sessão de qualificação. E assim é de salientar, no entanto, quando se esperaria que fossem os mais jovens a correr no virtual, acabámos por descobrir que não são todos assim muito jovens. Aliás, tendo em conta a informação que nos chegou sobre estes 20 pilotos, os mais jovens até são 2 pilotos que vêm das corridas reais. O Rafael Lobato tem 22 anos e também o Francisco Mora, que tem 23. Muita gente na casa dos 30, gente na casa dos 40 e até um dos participantes na prova de hoje, o Rui Vieira, que já ultrapassou os 50 anos de idade. Mas isso não impede de estar aqui a competir no virtual, e acreditamos que vamos ter não só uma enorme qualificação, como também 2 corridas muito, muito interessantes. 15 minutos de qualificação, 20 minutos de corrida em cada uma delas, e já sabe que a grelha para a segunda tem os 10 primeiros da primeira em posição invertida. Dizer também que se usam as pontuações normais dos campeonatos do mundo FIA para os 10 primeiros, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 para os 10 primeiros, e em cada uma das provas será essa a pontuação. Depois há 3 pontos para atribuir ao homem que sair da pole position, que fizer o melhor tempo na qualificação, e mais 1 ponto para a volta mais rápida em cada uma das corridas. Depois, os que marcarem mais pontos, os 4 com maior número de pontos, passam diretamente à final do primeiro domingo de junho. Mais um aliciente, Miguel, para andarmos aqui também de calculadora na mão, e acredito que os pilotos em casa, os que estão a participar, também farão o mesmo. Sim, o desafio é precisamente esse, é conseguir, mais até do que ganhar a corrida, muitas vezes o importante, e tendo o foco muito virado para essa final do início de junho, vai ser muito importante, acredito eu, para os pilotos evitarem os incidentes, evitarem os toques, porque qualquer acidente na corrida dita automaticamente um mau resultado, e isso pode potenciar naturalmente um mau fim de semana e obrigá-los a regressar num próximo para uma nova tentativa, sabendo nós que esta semana tivemos mais de 100 pilotos a tentar. É muito provável e até possível que nas próximas semanas esse número possa aumentar, e portanto estes 20 vão tentar capitalizar ao máximo a oportunidade que já tiveram para chegar aqui numa altura em que, se
inicia a sessão de qualificação. É verdade, esta é a primeira sessão de qualificação na eliminatória 1 deste eSport 11 Racing Series, uma organização da Eleven Sports na companhia da GTC Racing Center e também do Autódromo Virtual de Lisboa, a quem desde já agradecemos a participação nesta aventura virtual da Eleven Sports com um campeonato em nome próprio neste canal, que é o canal que transmite a Fórmula 1 em Portugal. E a Fórmula 1 correu aqui no circuito de Sepang entre 1999 e 2017. Hoje em dia já não é uma pista utilizada pelo Mundial de Fórmula 1. Vamos lá saber se nesta fase em que não sabemos bem onde e como será feito o campeonato de 2020, Sepang não terá hipótese de regressar assim à última hora. Mas isso é fazer futurologia. O que não é fazer futurologia é olhar para os tempos. Estão todos os pilotos nestes minutos iniciais da qualificação ainda a fazer a primeira volta, a tentar meter o máximo de temperatura nos pneus. Recordamos que em termos de regras de jogo, consumo, desgaste de pneus, falhas mecânicas estão programadas para o normal deste R-Factor 2. Depois, todos os setups são fixos, mas os danos estão a 100%, ou seja, qualquer erro, qualquer toque em exagero pode-se pagar aqui muito caro com uma qualificação não conseguida sem tempo e obrigando a partir do final da grelha ou durante a corrida um abandono que colocará muito em causa a possibilidade de desde já ficar apurado para a final. Miguel, vamos então para o início desta qualificação. Seguimos a bordo exatamente do Porsche número 1, do Porsche de João Barbosa. Nesta altura, ele é o número 1, é porque é o piloto que está o piloto mais rápido, o 2, na claro. tentativa. Ele tem o Porsche com o número 2. Ainda assim, o João Barbosa a mostrar-nos outra vez, como vimos há pouco, o Nuno Pinto agora a mostrar-nos como é uma volta aqui ao traçado de Sepang. Isto, seguindo a lógica do Real, eu diria que os pilotos precisam agora de 1 a 2 voltas para ter tudo preparado, para ter os pneus à temperatura ideal para depois tentar fazer sim a volta rápida. E vejam como também explicou o Nuno Pinto, o João Barbosa também ali um bocadinho às vezes em luta com o volante, porque o carro tem uma tendência a escorregar em demasia. Para já saem os tempos dos primeiros setores. Rafael Lobato a ser o mais rápido, 30.777. João Barbosa, 30.845, Nuno Pinto, 30.857. Recordamos que estes 3 pilotos foram os mais rápidos na pré-qualificação e têm exatamente João Barbosa o Porsche número 2, Nuno Pinto o Porsche número 1 e Rafael Lobato tem o Porsche número 3. Quando vemos o piloto Rafael Lobato, como dissemos já, um dos pilotos com mais experiência até a nível do Real, piloto de Vila Real, com 13 anos de carreira já no karting, no Rallycross, e depois na velocidade entre protótipos e TCR, portanto um jovem com muito conhecimento, mas que é aqui talvez o alvo para os pilotos virtuais tentarem bater e mostrarem que estão ao nível dos pilotos da vida real. Segundo setor mais rápido para Nuno Pinto, 39.985 e os pilotos aproximam-se do final da volta inicial da primeira cronometrada. Vamos ver quem é que ficará com a melhor marca entre João Barbosa, Nuno Pinto e Rafael Lobato. Para já parecem os 3 ser os mais velozes nesta volta inicial. Barbosa recordando o Porsche número 2. Podem ver o número do carro na lateral destes 911. E aqui temos Rafael Lobato a rodar em 2.0871. Ele que na pré-qualificação tinha rodado em 2.01.196, portanto a conseguir baixar a sua marca, ao contrário do que fazem para já Nuno Pinto e João Barbosa, que não melhoram face a esse tempo conseguido ao longo da semana. Também bom tempo para Francisco Mora com 2.01.811, bom tempo em termos de posição, nesta altura é terceiro. Nuno Pinto acabou por não completar a sua volta rápida, veio para as boxes, por isso está para já sem tempo. Carlos Santos também faz uma volta. Tiago Monteiro também acaba a sua em 2.03.367. Para o sexto lugar, entretanto, sobe Hugo Marques. Paulo Teixeira está em quinto. Francisco Mora na quarta posição. Rafael Lobato lidera com João Barbosa em segundo. E David Santos a rodar em 2.01.595, ou seja, a 7 décimas do melhor tempo para já de Rafael Lobato. É o terceiro classificado nesta altura.
Sim, e esta foi, pelo que se percebe, a primeira tentativa. Nota-se que os pilotos agora pioram os seus tempos em todos os parciais, numa lógica seguramente de diminuir um bocadinho a temperatura dos pneus para depois, da próxima volta, voltarem a tentar fazer um tempo rápido. Para já, Rafael Lobato a puxar dos galões, mas é como digo, estes tempos ainda estão acima do que foi conseguido ao longo da semana nas pré-qualificações. Temos agora David Santos, ele que tem a terceira marca nesta fase. Os 5 primeiros ainda assim cabem para já em menos de 1 segundo. Passaram os primeiros 5 minutos da qualificação. Recordamos que são 15 minutos. Os pilotos podem fazer as voltas que acharem necessárias. Entretanto, há um peão. Vimos ali também David Santos, ele que é um dos pilotos da Carbon 8 Racing. Começou bem cedo na simulação, em 2005, depois parou em 2010 para regressar em 2018. Este ano já venceu uma das provas do Virtual Endurance Championship com os LMP2, um dos campeonatos internacionais com este R-Factor 2. Ele ganhou as 4 horas de Imola desse campeonato. É um dos tais que não tem qualquer tipo de experiência nas corridas do Real. E aqui, quando revemos o peão do Vasco Lemos, ele que tem o Porsche número 7, aliás, víamos o peão do Mário Serafim, assim é que está correto, com o Porsche número 8. Como podem perceber nas imagens mais aproximadas, o número grande é o número do piloto e depois, logo atrás, tem um número digital que é a posição em questão, neste caso, nesta fase da qualificação. Mantém-se Rafael Lobato, João Barbosa e David Santos com os melhores tempos. 2.008, 2.012 e 2.015 para os 3 primeiros. Depois Francisco Mora, Carlos O'Connor a subir para o 5º lugar, 2.01.811, mas entretanto há aqui uma melhoria. Rui Oliveira com o Porsche número 5 a fazer 2.01.385 e a conquistar a 3ª posição para a perder de imediato para Pedro Costa. Pedro Costa, que tinha sido o 4º mais rápido na pré-qualificação, a ter para já o 3º tempo com 2.01.385, a ficar muito, muito perto da marca de João Barbosa, mas para já o único a entrar em casa dos 2 minutos 00 é o Rafael Lobato. Sim, e se repararmos, temos dos 6 primeiros da pré-qualificação, 5 já estão nos 5 primeiros lugares. Falta apenas Nuno Pinto, que saiu agora e que faz logo no primeiro setor o melhor parcial, 30.504, e portanto poderá estar aqui a tentar fazer uma volta rápida. É o carro que vamos seguindo nesta altura. Vamos para dentro do carro de Nuno Pinto. Como disse, ele rodou no primeiro setor em 30.504, depois faz 40.018, não é o melhor parcial, mas é o seu melhor parcial. Muito bem simulado o barulho deste motor 6 cilindros horizontal atmosférico com 4 litros de cilindrada, uma potência a rondar os 500 cavalos, sem BOP, um carro que tem como peso de homologação 1.245 kg. É um carro que trouxe pela primeira vez o motor posicionado no centro do carro, em posição central para os 911, depois de muitas décadas de motor posterior. E aqui vem Nuno Pinto para fechar a sua volta. Vamos ver o tempo. E está 2.00.149. Grande volta de Nuno Pinto, com 35 no primeiro setor, 40.0 no segundo setor e depois um extraordinário 49.626 no último setor, que lhe dão uma pole position provisória com qualquer coisa como 722 milésimas de vantagem para Rafael Lobato. Uma volta e tanto por parte do homem que já durante as sessões de pré-qualificação, que irão decorrer sempre, refira-se, de quarta-feira a sexta-feira, fazendo assim os pilotos a sua pré-qualificação, e os 20 melhores depois passam para as provas do fim de semana, neste caso tudo ao domingo, qualificação e 2 corridas aqui no canal 3 da Eleven Sports e também no Facebook Live da Eleven Sports. Sim, mas é de facto uma extraordinária volta, deixa a concorrência toda a anos de luz, e se pensarmos que estamos em carros iguais, mais se nota ainda essa diferença. E
Depois Rafael Lobato também tem ali alguma margem para João Barbosa, mas é de notar que, por exemplo, ali entre o 8º e o 12º estão separados por cerca de 70 milésimos. Ainda há aqui muita margem para muitas trocas de posições, e mesmo entre Rafael Lobato, que é segundo, e o 12º, que é Hugo Marques, estamos a falar de 1 segundo e algumas milésimas. 201.561 para Rui Oliveira, que sobe assim para a posição número 5. David Santos até agora ao 6º, Francisco Moura está em 7º, Carlos O'Connor, Paulo Teixeira, João Maurício Gutner fecham o top 10 nesta altura. Quando entramos nos últimos 5 minutos desta sessão de qualificação, recordamos, são 15 para definir quem fará a pole position. Uma entrada ali na reta de meta bem complicada, com o carro a fugir muito traseiro em cima do corretor, aliás, na reta oposta da meta. Assim é que está certo. Nestes 5.543 metros são 15 curvas no traçado, que fica cerca de 40 km a sul da capital da Malásia, Kuala Lumpur. Numa altura em que João Barbosa assume a segunda posição, bate Rafael Lobato por escassas milésimas, estamos a falar de 56 milésimas de diferença nesta altura entre segundo e terceiro, numa volta em que o Nuno Pinto claramente levantou o pé, pensando, como disse, na gestão dos pneus, e olhando para esta classificação, é no fundo a classificação da pré-qualificação. Francisco Moura sim ganha vários lugares, subiu do 14º até 7º, mas o que é impressionante é que Nuno Pinto ainda consegue retirar 2 décimas ao tempo que tinha feito ao longo da semana. Sim, senhor, 2.00.149 para já vai-lhe dando a pole position, e de facto temos Porsche 1, 2, 3 nos 3 primeiros lugares. Depois, David Santos tinha sido o 6º mais rápido na pré-qualificação, e daí utilizar o Porsche com o número 6, está no 4º lugar, seguido de Pedro Costa, o Porsche número 4, e de Rui Oliveira com o Porsche número 5. Para já, tendo em conta os tempos feitos na pré-qualificação, aquilo que subiu mais foi não só o Hugo Marques como o Francisco Moura, mas também o Carlos O'Connor e o João Gurtner, que está em 11º e que durante a pré-qualificação não tinha ido além do 20º lugar. Foi o último a garantir um lugar de qualificação. Estamos a aproximar-nos do final desta sessão. E em caminho inverso temos o Mário Serafim, que tinha sido o 8º e que está nesta altura no último lugar, mas acaba de fazer o seu melhor primeiro setor, portanto está numa tentativa de volta rápida. O mesmo acontece com o Tiago Lapa, com o Carlos O'Connor e com o Hugo Marques, todos eles a fazer os seus melhores primeiros parciais. O João Barbosa tentou mais uma volta, mas com 38, 40-0, 49-9 nos 3 setores, acabou por não conseguir ser mais rápido. Seguimos com o João Barbosa. Aliás, não, este é o Mário Serafim, é o carro número 8. Piloto de Sacavém, diga-se. Grande fã de Fórmula 1, grande fã do MotoGP desde muito miúdo e grande fã também das simulações de corrida. Começou a fazer simulações em 2004 com o saudoso GTR. E desde 2018 faz competições mais a sério nestas disciplinas das simulações. Caminhamos para o final, faltam cerca de 2 minutos. Vamos para as últimas voltas. Para uns será mesmo a última volta, para outros poderá haver a hipótese de fazer ainda 2 voltas. David Santos, entretanto, sobe para a 4ª posição, 2.01.179, a melhorar um bocadinho, a ficar quase só a 1 segundo do tempo de Nuno Pinto, 2.00.149. Nuno Pinto desse não tem nada a ver com o nosso habitual comentador nas provas de Fórmula 1, o Nuno Pinto também. Sim, de notar, como fazemos referência muitas vezes, a maior diferença entre 2 pilotos nesta sessão de qualificação é entre primeiro e segundo. Todas as outras são abaixo dos 666 milésimos que Nuno Pinto tem para já sobre João Barbosa. E há situações de diferenças mesmo muito curtas, na casa das milésimas, por exemplo, 53 entre o Rui Oliveira, que é 7º, e o Hugo Marques, que é 8º. De facto, há aqui muita luta nas posições do meio do pelotão e também até no final do pelotão. Para terem uma ideia, entre o Rui Oliveira, que é 7º, e o José Almeida, que é 15º, não chegam meio segundo. É impressionante. Portanto,
Os últimos lugares do top 10 estão aqui completamente abertos para estes últimos momentos da qualificação, a última volta rápida para cada um dos pilotos. Sim, é um momento para jogar todas as armas, até porque sair do top 10 é sempre importante. Aliás, quanto mais à frente sair, melhor, até para evitar grandes sessões de confusão no momento da largada para a corrida número 1. E essa sim pode ser um momento-chave. Os pilotos têm que perceber, e têm todos consciência naturalmente, que é fundamental terminar a primeira corrida sem danificar o carro, porque a segunda corrida é logo a seguir. Uma altura em que desce a bandeira de xadrez, João. É verdade, acabou a qualificação, portanto estamos à espera que alguns pilotos completem a sua última volta para termos a definição da grelha de partida para a corrida número 1 desta eliminatória número 1 do Esports 11 Racing Series. E por aquilo que vemos na qualificação, quando vemos aqui um erro do piloto à entrada para as boxes, mas por aquilo que vimos na qualificação já estamos com o apetite muito aguçado para as duas corridas de 20 minutos cada uma. E a segunda com grelha invertida, acredito que será ainda mais espetacular, com os mais rápidos a estarem obrigados a fazer ultrapassagens, a ganhar posições, se quiserem repetir o bom resultado da primeira corrida. Temos então na pole position para a eliminatória número 1, corrida número 1 deste Esports 11 Racing Series aqui no canal 3 da Eleven Sports, o Nuno Pinto, com o Porsche número 2, João Barbosa, com o Porsche número 1, aliás, João Barbosa, com o Porsche número 2, está na segunda posição. Depois, na segunda linha, Rafael Lobato e David Santos. Pedro Costa e Tiago Lapa vão dividir a terceira linha da grelha, com Rui Oliveira, Hugo Marques, Francisco Moura e Carlos O'Connor a fecharem o top 10. Depois, Paulo Teixeira, João Gutner, Rui Santos, Beto Belo, Tosé Almeida, Vasco Lemos, Rui Vieira, Carlos Santos, Tiago Monteiro e o mais lento foi Mário Serafim. Todos estes 20 pilotos a ficarem separados por 2 segundos e 800 milésimas, mais coisa, menos coisa, mas sobretudo é emocionante vermos aquilo que separa, e é quase nada, o quinto classificado Pedro Costa do 15º Tosé Almeida. Estes pilotos cabem em qualquer coisa como 7 décimas de segundo. Sim, na última volta o João Barbosa ainda conseguiu fazer a sua melhor marca, tirou 1 décima ao tempo que tinha, em vez de ficar a 666 milésimos, ficou a 566, ainda assim continua a ser a maior diferença entre dois pilotos ao longo da sessão de qualificação. Dizes há pouco que a segunda corrida com a grelha invertida cria algum atrito. É preciso que os pilotos também tenham consciência, e sobretudo os pilotos que fizerem um grande resultado na primeira corrida, que vão precisar também de gerir um bocadinho a segunda, porque estamos a falar de pontos no sistema de Fórmula 1 e, portanto, para avançar para a final, um piloto que faça primeiro ou segundo na primeira corrida, depois na segunda corrida precisa terminar com alguma calma, mas terminando em sétimo ou oitavo, basicamente garante acesso à final, especialmente se for o vencedor. Vamos então tentar falar com os dois primeiros desta sessão de qualificação. Vamos começar exatamente pelo homem que fez o melhor tempo, o Nuno Pinto, com o Porsche número 1. Deixa as entrevistas para o Miguel Rores. Olá Nuno, outra vez, boa tarde desde há bocadinho. Boa tarde. Foi mais um quarto de hora. Aquele início tu abortaste a primeira volta, a primeira tentativa por algum erro, trânsito? Não foi por um pequeno erro meu. Eu saí um pouquinho de pista e vi que a volta não ia sair como eu queria, então, como temos um limite de tempo, decidi logo voltar às boxes para iniciar uma tentativa nova. E depois foi mais uma grande volta, até melhor que a que tinhas feito durante a semana. Tínhamos falado há pouco que era preciso evitar ali alguns erros, alguns exageros para não ser preciso corrigir tanto. Foi isso que acabaste por conseguir fazer? Exatamente, depois na segunda tentativa tentei ser um pouquinho mais suave e resultou. E agora, ganhar a corrida é fundamental. Já levas uma vantagem de 3 pontos sobre toda a gente, mas ganhar a corrida era muito importante, até para te dar algum conforto depois para a segunda corrida, em que se venceres, sais mais no meio do pelotão e é preciso evitar mais os incidentes. Exatamente, porque depois na segunda corrida é tudo muito mais... não digo ao molho, mas é complicado. Quando temos muitos carros juntos, é totalmente diferente do que sair na frente ou sair em segundo ou em terceiro. Até porque a diferença de andamento ainda é bastante grande
e principalmente para os que estão atrás de nós, não é? Sim. Porque depois partimos já perto do 11º e 12º, etc. E a diferença de performance ainda é grandinha e temos de ter um bocadinho de cuidado para não haver problemas, incidentes e toques. Ok, Nuno, muito obrigado. Foram as palavras do piloto mais rápido nesta sessão de qualificação e agora vamos aproveitar para ouvir também o homem que vai dividir com ele a primeira fila da grelha, o João Barbosa. Boa tarde, João. Foi mesmo na última volta. Boa tarde a todos. Sim, a primeira volta não me correu muito bem. A segunda já foi um bocadinho melhor, consegui ficar à frente do Rafael. E depois na última, já como já tinha um tempo mais confortável, por assim dizer, consegui arriscar um bocadinho mais e correu bem, portanto consegui ficar à frente do Rafael. Chegar ao Nuno era impossível, portanto ele está no outro campeonato, mas um lugar muito bom. Olha, e tal como perguntava há bocadinho ao Nuno, é importante fazer agora um bom arranque e sobretudo uma boa corrida, evitar incidentes para conseguir já um bom resultado, uma boa pontuação, para depois te poderes defender eventualmente na segunda em que sais, partindo do princípio que tudo corre normalmente e que fazes agora um bom resultado, sais ali mais no meio do pelotão. Sim, aqui a dificuldade vão ser duas, que é o arranque, porque não é fácil acertar com a embreagem deste carro no arranque, e depois eu julgo que o segredo da corrida será a gestão dos pneus, porque se abusarmos muito com os pneus deste carro, no final da corrida os pneus vão estar muito gastos, portanto vai ser muito difícil, portanto esse vai ser o segredo. E tentar, efetivamente, como dizes, ficar um bocadinho mais à frente possível, que é para depois estar um bocadinho mais confortável para a segunda, porque na segunda vai ser mais complicado, que há mais lutas, há mais diferenças de andamentos, mas acho que vai ser uma boa luta com o Rafael, com o Pedro, com o David, acho que vai ser aqui uma corrida interessante. Achas que é difícil seguir o Nuno então, é isso? É impossível. Só se ele fizesse um mau arranque, um péssimo arranque nesse caso e ficasse para trás, mesmo assim acho que nesta primeira corrida é impossível. Ele está num campeonato à parte. Ok, portanto, João, muito obrigado. Não é com o Nuno, é com os outros. Ok, João, muito obrigado. Boa tarde e boa sorte para a primeira corrida. Obrigado. Foram as entrevistas com os dois primeiros nesta sessão de qualificação para a primeira jornada desta grande competição da Eleven Sports. João Barbosa, que é um piloto do Porto, tem 35 anos, é mais um que compete no Campeonato do Mundo de Endurance Virtual da R-Factor 2. Ele que é um dos pilotos com mais experiência de simuladores, quase 20 anos de experiência de simuladores, mas que não tem qualquer tipo de experiência em corridas a sério. Diz que a única coisa que fez foi umas brincadeiras com os karts de aluguer, com os amigos e não mais do que isso. Mas tanto ele como o Nuno Pinto estão aqui a mostrar a valia ao volante deste Porsche 911 RSR GTE virtual e vão sair da primeira linha da grelha para a corrida número 1 desta eliminatória número 1 da eSports 11 Racing Series no canal 3 da Eleven Sports e com transmissão também live no Facebook Live do canal. Já sabe que a Eleven Sports está grátis até ao dia 31 de maio, seja no seu operador, seja em OTT, em elevensports.com. Está tudo pronto para o início da volta de formação. E vamos então, João, para apresentar outra vez a grelha de partida. Nuno Pinto, João Barbosa, na primeira linha da grelha. Deixo a segunda depois para ti. Rafael do Mato e David Santos partilham a segunda. Pedro Costa, Tiago Lapa, os Porsche número 4 e 7, respectivamente, estão na terceira linha. Com os números 5 e 13, Rui Oliveira e Hugo Marques dividem a quarta fila. Na quinta fila vamos ter Francisco Moura e Carlos O'Connor, os Porsche 14 e 16. Depois Paulo Teixeira com o número 11 sai de 11º e João Maurício Gurtner com o número 20 sai de 12º e dividem a sexta linha. A sétima terá Rui Santos com o Porsche número 9 e Beto Belo com o Porsche número 18. Depois José Almeida com o número 12 e Vasco Lemos com o número 17 partilham a oitava fila. E seguem-se Rui Vieira e Carlos Santos na nona e penúltima. E fica para ti a derradeira. É, para Tiago Monteiro e Mário Serafim, dois pilotos que tinham andado bastante bem durante as pré-qualificações. Tiago Monteiro tinha sido 10º e por isso tem o número 10. Mário Serafim tinha sido 8º e por isso tem o número 8. São eles que dividem a última fila, a 10ª da grelha para esta primeira corrida. Já falámos um bocadinho sobre os homens que estão na primeira linha da grelha, também sobre Rafael Lobato, ele continua a ser o campeão nacional de desporto automóvel mais novo da história deste desporto em Portugal, com 14 anos ganhou o título de autocross.
David Santos é o piloto do carro número 6, tem 33 anos de idade, enquanto que Tiago Lapa está ao volante do carro número 7, quando se inicia a volta de formação. Recordamos que haverá partida parada para esta prova de 20 minutos. Tiago Lapa tem 37 anos, também começou a fazer simulações muito cedo, em 2005, na equipa Fluid Racing Team, no Life for Speed, mais um dos jogos do antigamente. Esteve afastado muitos anos para regressar em 2019, corre em várias plataformas, sempre pela Fluid Racing, e venceu já 2 campeonatos em 2019 na plataforma ptsims.net, ganhou o Ricardo Moreira Historic Series e também a GT Series nesta temporada que terminou no ano passado. Tiago Lapa poderá ser também um forte candidato a ser um dos 4 a passar já diretamente à final após as 2 corridas de hoje. Sim, a luta vai ser precisamente essa. Convém que ter a noção que, por exemplo, uma vitória de Nuno Pinto nesta primeira corrida, e somando já os 3 pontos, deixa-nos já praticamente a salvo de qualquer imponderável. As combinações ainda assim permitem que ele fique de fora, mas seria para ele a vitória, seria o passo basicamente de garantir a presença na final. Mas ali no meio do pelotão, por vezes um erro numa das corridas pode criar toda a confusão e permitir que pilotos que estejam mais atrás possam ainda sonhar com essa situação e com esse apuramento direto. Já os homens que têm alguma experiência, as corridas no real, estão em posições muito dispares na grelha. O Rafael Lobato em terceiro, o Francisco Moura em nono e o Tiago Monteiro está em 19º, ele que fez algumas provas do Open de velocidade com um dos carros do troféu FEUP número 2, ele que tinha sido escolhido anteriormente para representar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no desafio SEAT by BPN já há alguns anos. É um piloto de Vila Real e um piloto também com provas dadas nas competições de simulação. Aliás, esteve na primeira competição de simulação que a Eleven Sports transmitiu há umas semanas, com corrida também de Porsche, mas de Super Cup no Autódromo do Estoril. E não vamos revelar, a não ser na próxima segunda-feira, qual será a próxima pista e qual será o próximo carro para a eliminatória número 2, dentro de 8 dias, também com transmissão em direto aqui na Eleven Sports, Canal 3 e no Facebook Live. Sim, já há muitos comentários também no Facebook a darem apoio aos vários pilotos, naturalmente os amigos, e já sabe, pode participar também na emissão deixando o seu comentário no Facebook, mas muitos amigos dos pilotos que vão correr já a seguir a deixarem o seu apoio, a sua mensagem de boa sorte para todos eles. Recordando rapidamente, primeira linha, Nuno Pinto, João Barbosa, segunda linha, Rafael Lobato, David Santos, terceira, Pedro Costa, Tiago Lapa, e depois a fechar o top 10 estão Rui Oliveira, Hugo Marques, Francisco Moura e Carlos O'Connor. O semáforo vai começar a acender as luzes e quando estas se apagarem, será o início para 20 minutos de prova. Luzes vermelhas acesas, luzes vermelhas apagadas e arranque com Nuno Pinto a tentar e a conseguir assegurar para já a primeira posição, mas a batalha na curva número 1 vai ser, sem dúvida, espetacular. A travagem vai ser importante. Para já penso para a decisão do segundo lugar, mais até do que do primeiro. Toda a gente a partir sem grandes problemas. Vamos ver se na primeira curva e depois na sequência da curva 1, 2, 3... tudo se passa com normalidade. Nuno Pinto, João Barbosa, Rafael Lobato são para já os 3 primeiros. Pedro Costa é o 4º, Rui Oliveira, Francisco Moura com um bom arranque a subir para 6º, David Santos a cair para 7º. Sim, grande arranque, sobretudo do Nuno Pinto. Ele chegou à travagem para a curva 1 claramente na frente, não deu margem para qualquer tentativa do João Barbosa. Vamos ver agora a partida dentro do carro de Tosé Almeida, ele que é nesta altura o 20º, não saiu dessa posição. Terá cometido um erro, até porque perdeu muito tempo, ele terá deixado o carro praticamente ir abaixo. Recordamos que a única ajuda que está disponível para os pilotos é a embreagem automática, uma espécie de anti-stall. Nuno Pinto tenta ganhar vantagem, João Barbosa tenta olhar para o adversário que está à sua frente, mas ao mesmo tempo ver aquilo que Rafael Lobato está a tentar fazer atrás de si. Não vai ser uma prova fácil para João Barbosa, tendo como mira a primeira posição, mas também preocupado em defender o segundo lugar. Depois, Pedro Costa está um bocadinho mais atrás de Rafael Lobato.
com Rui Oliveira a seguir o Porsche número 4 no quinto lugar. E para já, Nuno Pinto vai conseguindo ser o mais rápido nos dois primeiros setores, a ganhar alguma vantagem. Como tinha dito o João Barbosa há pouco na entrevista, o Nuno Pinto parece, pelo menos aqui este fim de semana em Sepang, estar numa outro campeonato, mas ainda assim João Barbosa a conseguir também defender-se bastante bem e a ganhar ali alguma vantagem sobre Rafael Lobato. E nesta altura vamos para o final da primeira volta e as posições mantêm-se. Não sei se repararam, na entrada da reta oposta, o líder da corrida, Nuno Pinto, passou ali um bocadinho, demasiado forte por cima de um corretor e o Porsche levantou ligeiramente traseira. Vamos acreditar que não houve danos no 911 com o número 1. Recordo que há 100% de danos nesta simulação no eSports 11 Racing Series. Sim, aqui uma luta entre Francisco Mora e David Santos. Francisco Mora parece conseguir manter a posição, o sexto lugar. Ele estava a ser atacado por David Santos. E ali está a melhorar claramente Francisco Mora ao longo do fim de semana, tanto nas pré-qualificações, onde foi apenas 14º, depois na qualificação e agora na corrida. Mas mostra-se outra vez David Santos. É verdade, cá para trás víamos ali um desentendimento entre Beto Belo e Tiago Monteiro, com os dois a tocarem-se na curva número 1. Mas esta batalha que fazias referência, Miguel, está bastante quente cá para cima na geral. Sim. O Nuno Pinto fez 2.07.0 há pouco com vantagem e vejam 1 segundo e 3 logo na primeira volta, mas aqui esta é a batalha que interessa e Francisco Mora a perder a posição para David Santos. Francisco Mora a cair assim para o 7º lugar, David Santos a subir para 6º. Na frente, Nuno Pinto está com 1 segundo de vantagem para João Barbosa e depois este tem cerca de 8 décimas para Rafael Lobato, que por sua vez tem entre 7 a 8 décimas, microsetor a microsetor. As diferenças vão variando relativamente a Pedro Costa. Rui Oliveira fecha para já o top 5, que se vai mantendo inalterado agora que estamos já na segunda volta. Recordamos que esta é uma corrida a tempo e não a volta. Assim que se completarem 20 minutos, a primeira vez que o líder da prova passar sobre a linha de meta é considerado o final da corrida. Sim, mas repararmos, este é o grande foco de interesse nesta altura. David Santos, Francisco Mora, Paulo Teixeira, João Maurício Gurtner, Carlos O'Connor, Tiago Lapa, Rui Santos e Hugo Marques. Todos eles, a diferença entre eles não é superior a 1 segundo entre nenhum deles. É este comboio que aqui vemos. Vamos ver como vão ser as batalhas. Já sabem, e ouvimos há pouco João Barbosa, é preciso ter algum cuidado na gestão dos pneus e isso poderá ser notório mais à frente na corrida, sobretudo já na segunda parte. E ali agora aqui para um bocadinho a travagem. Um bocadinho a queimar a travagem, atacado por Paulo Teixeira com o Porsche número 11. Francisco Mora tem o Porsche amarelo. E parece que é Francisco Mora que está aqui a prender um bocadinho este pelotão, porque David Santos passou e já se conseguiu ir embora, já abriu cerca de 1 segundo para Francisco Mora e está-se a aproximar de Rui Oliveira. Íamos dentro do Porsche de Paulo Teixeira, que atacava exatamente o Francisco Mora. E na aqui frente, temos mais uma luta. Continua intocável, Miguel. Fez a última volta em 2.00.599, batendo todos os melhores parciais ao longo dessa volta, a volta número 2. Ele é o único piloto que consegue rodar no segundo zero e é quando vemos a ultrapassagem de David Santos a Francisco Mora. David Santos cometeu um pequeno erro e Mora tinha voltado a recuperar a posição, mas volta David Santos. Mas isto não está ainda resolvido. Não está O mesmo. centro do carro agora de Francisco Mora. Entrada na reta oposta. Por um ponto de travagem que normalmente gera tentativas de ultrapassagem, embora depois, no desfazer do gancho, por vezes, as manobras sejam devolvidas. Mas aqui é claramente o grande polo de interesse, a grande batalha. E agora a luta pela segunda posição ganha ainda mais dimensão. Rafael Lobato a aproximar-se um bocadinho de João Barbosa, mas mesmo assim distante.
No entanto, Rafael Lobato e Pedro Costa, esses sim, estão a discutir e de que maneira a terceira posição com o Rui Oliveira, também ele, um bocadinho mais distante. Começa a haver vários grupos na pista, temos Nuno Pinto destacado na frente com 1 segundo e meio, mais coisa, menos coisa, de vantagem para João Barbosa, esse também com 1 segundo e meio para Rafael Lobato, depois Lobato e Pedro Costa muito perto, e de seguida Rui Oliveira sozinho, David Santos também a ter que se preocupar com Francisco Moura e igualmente com Paulo Teixeira, estes três a rodarem muito, muito juntos. E para terminar o top 10 temos o João Gurtner e o Carlos O'Connor também em luta direta, com vantagem para já para o piloto do Porsche número 20, o João Gurtner. Sim, os últimos 2 lugares para esta primeira corrida, para o top 10, para fechar o top 10, estão muito acesos, porque para além de Gurtner e O'Connor, também Rui Santos, Tiago Lapa e Hugo Marques estão nessa batalha que vai até ao 13º classificado, e faz toda a diferença. Ser 10º ou ser 11º é um mundo de diferença nesta corrida. É verdade, porque o 10º sairá da pole position para a segunda corrida desta eliminatória número 1 e terá a oportunidade de garantir muitos pontos e, quem sabe, somando aquele 1 ponto que obteve nesta primeira corrida, poder ainda ter reais chances de conseguir ser um dos 4 apurados direto para a final. Convém relembrarmos, Miguel, que quem não conseguir o apuramento nesta primeira eliminatória pode voltar sempre a tentar até o conseguir nas que faltam, e ainda ficarão a faltar mais 5. Sim, pode tentar já a partir desta semana. Da semana que vai entrar, já sabe, amanhã, seguindo as redes sociais da Eleven Sports, vai ficar a saber qual é o carro e a pista para o próximo fim de semana, e depois, a partir de quarta-feira, começar a tentar pré-qualificar-se. Terá uma nova oportunidade para, no domingo, aqui estar outra vez connosco para mais um direto, para mais uma corrida e para mais uma tentativa para chegar a essa final do início de junho. Estamos quase a terminar os primeiros 9 minutos dos 20 de corrida. Nuno Pinto continua a liderar, agora a levantar um bocadinho o pé. Os pneus já não terão com a aderência ideal. Fez 2.02, 2.44 na volta número 5, mas mantém uma vantagem sempre na casa do segundo e meio face a João Barbosa. Sim, os pilotos começam agora a ter que se preocupar também com essa gestão dos pneus, quando temos aqui Paulo Teixeira a pressionar muito Francisco Moura, é a luta pelo 7º lugar. Moura voltou a deixar fugir David Santos, e temos então a pressão por Paulo Teixeira, também João Maria Gutner. Portanto, o grupo alargou-se, vai desde o 7º, que é Francisco Moura, até ao 13º, que é Hugo Marques. Vamos ver quem gera melhor os pneus até ao final, quem vai fazer essa gestão mais conseguida, pode nos últimos 5 minutos tirar vantagem disso. Paulo Teixeira, que é outro piloto com alguma experiência nas competições virtuais, é um piloto de Vila Real que ataca outra vez o Francisco Moura. Mais um piloto de Vila Real, são vários os representantes da capital do distrito de Trás-os-Montes. Piloto que faz parte da equipa KPFC Racing Team desde 2002, participa habitualmente no Virtual Endurance Championship, é mais um, e nas competições da PT Sims. Ele que tem também participado em várias provas de rallies virtuais com o Richard Burns Rally. Zero experiência do Real, apenas e só ver muitas corridas, acredito eu, na televisão e em direto, a quando do circuito de Vila Real que visita a sua terra natal. Sim, é normal estes pilotos de Vila Real terem esta paixão, e um erro para Francisco Moura na travagem para o gancho, e de imediato o Paulo Teixeira a aproveitar para fazer a ultrapassagem. Francisco Moura já é a segunda vez que queima uma travagem, e os pneus podem começar a acusar este efeito. E há pouco que Paulo Teixeira tem essa particularidade de correr em Vila Real, e há muitos pilotos que beneficiam também da visita dos principais campeonatos, sobretudo ao nível dos turismos, ao traçado transmontano, para também aguçar ainda mais o apetite e o gosto por estas corridas de monolugar ou de carros de competição. Entretanto, o Francisco Moura, apesar de toda a sua experiência, ele é ainda muito novo, tem apenas 23 anos de idade, muitos anos compete nas competições reais, títulos no TCR em Portugal, no TCR Ibérico, inclusivamente, ele é o campeão de TCR Ibérico, a ter aqui que se haver e de que maneira com os pilotos do virtual. Ele tentava ali recuperar a posição a Paulo Teixeira há pouco na travagem no final da reta da meta, mas agora acaba por não conseguir evitar que o João Gurtner, que está a fazer uma grande corrida, sube para a oitava posição. E um acidente, e atenção, forte. Temos Muito aqui um forte. desentendimento, e isto
para os dois é final de corrida. Sim. Tentar perceber quem for, parecia Francisco Moura não é, que está aqui, é nono. Mas Carlos O'Connor é um dos pilotos que estava naquela luta e foi um dos pilotos que se viu envolvido no incidente. E também o Tiago Lapa. Carlos O'Connor com o Porsche número 16. E tentar impressionar por trás, tentar aproveitar ali uma pequena aberta, mas não havia de facto muito espaço. E Carlos O'Connor a ser tocado. Seguimos agora com o carro do David Santos. David Santos que tem o Porsche número 19, que está nessa altura na 6ª posição. Bem interessante esta batalha também. E na frente agora o ritmo vai sendo mais ou menos igual. Nuno Pinto vai gerindo, vai fazendo praticamente jogo igual. Na última volta João Barbosa até foi mais rápido. No grupo de frente, Miguel, é esta batalha que vai entretendo os espectadores, seja os que estão aí em casa, seja os virtuais no circuito de Sepang. É a luta entre Rui Oliveira, o 5º classificado, e David Santos, o Porsche número 5, que nos transporta agora nas imagens com esta câmara montada no capô para trás, e o piloto do Porsche número 6, o David Santos, a tentar tudo, mas tudo para levar a melhor e assim chegar ao top 5. Dizias bem, de facto, Nuno Pinto vai gerindo a sua vantagem, sempre a diferença, uma volta em 1.4, uma volta em 1.5, uma volta em 1.6, para João Barbosa tem sido uma gestão perfeita por parte de Nuno Pinto, a evitar o erro e a conseguir demonstrar uma vez mais, já o tinha feito na pré-qualificação, já o tinha feito na qualificação, que é um sério candidato a ganhar não só no dia de hoje, como a ganhar o prémio final, que recordamos é uma assinatura anual da Eleven Sport e um casaco Paddock Gel Legends com as cores do Ayrton Senna. Sim, e nota-se que os 3 primeiros parecem estar já, até diria mesmo os 4 com Pedro Costa, os 4 já a gerir muito o andamento, porque as diferenças são significativas. Agora João Barbosa consegue colocar a diferença em menos de 1 segundo para o Nuno Pinto. O Rafael Lobato vai quase 2 do João Barbosa, tem mais de 1 segundo de vantagem para o Pedro Costa e assim mais de 5 para o Rui Oliveira, que está ali naquela luta com o David Santos, e a diferença está mesmo por um fio. Voltamos ao grupo da frente, ao João Barbosa. João Barbosa está ainda assim mais perto. E agora David Santos vai passar. Conseguiu a ultrapassagem. Perdemos a ultrapassagem, aqui está. Já surge o Porsche número 6 à frente do Porsche número 5. O Oliveira cai para 6º, mas de facto tens razão. O João Barbosa de repente aproximou-se, na última volta fez bastante melhor do que Nuno Pinto e ficou apenas a 7 décimas de segundo, quando estamos a poucos minutos, já estamos a menos de 5 minutos do final desta corrida, ou seja, haverá em condições normais apenas mais 3 voltas. Esta que está a acontecer e mais 2. Sim, quando vemos aqui a repetição da ultrapassagem de David Santos, Rui Oliveira ia conseguir consumar a ultrapassagem logo na curva 1, porque, como já explicámos outras vezes, o piloto que é ultrapassado na curva 1, se conseguir manter ao lado, ao longo de toda a curva 1, mesmo a trajetória exterior, depois tem muita vantagem para a curva número 2 e consegue devolver a ultrapassagem. Não foi o que aconteceu ali com o Rui Oliveira. Vamos ter luta ou não vamos ter luta pela vitória nesta corrida número 1 da eliminatória número 1 também? João Barbosa tenta aproximar-se de Nuno Pinto, já está a menos de 1 segundo, mas aqui não há DRS, não lhe serve para nada estar tão perto, a não ser para ganhar metros e ficar com a possibilidade de tentar fazer um ataque, seja na entrada da reta da meta, seja na entrada da reta oposta à da meta. E aqui temos mais um incidente e mais 3 pilotos que se envolvem. Rui Santos parece ser um deles. Era uma repetição exatamente daquilo que tinha acontecido. Entretanto, em termos de batalhas em pista, temos um duelo interessante pela 9ª posição entre o Hugo Marques e o Francisco Moura. Francisco perdeu mais um lugar para o Hugo Marques, mas está a tentar recuperá-lo.
No entanto, é capaz de estar também preocupado em ficar no top 10 e, se for 10º, sai da pole para a segunda corrida, o que pode ser uma vantagem. Sim, Agora, Francisco seguimos com o Moura Nuno pode, Pinto. agora com 3 segundos de vantagem sobre Beto Belo, pode optar por fazer precisamente essa gestão, preocupar-se em ser 10º, não correr riscos de um eventual incidente com o Marco, por exemplo, e procurar ter a pista livre à sua frente no momento do arranque para a corrida número 2, para ganhar alguma vantagem e conseguir, quem sabe, a vitória e até a melhor volta. Temos aqui uma batalha com dois pilotos com nomes de grandes pilotos portugueses, o Nuno Pinto e o João Barbosa. No virtual não são as mesmas pessoas, mas em termos de andamento andam tão bem quanto os personagens do real. Sim, estão a fazer jus ao nome e a não deixar nada mal os verdadeiros, não, porque estes também são verdadeiros, mas os pilotos reais que têm estes mesmos nomes. Seguimos agora a luta de Paulo Teixeira, o 7º classificado, com Rui Oliveira. Rui Oliveira perdeu o 5º lugar para David Santos e agora tem que se haver com Paulo Teixeira com o Porsche número 11. Paulo Teixeira, como disse, um piloto de Vila Real, enquanto que Rui Oliveira com o Porsche número 5 é um piloto do Porto, já com 41 anos de idade. A ideia é que o Rui Oliveira está a perder os pneus. Deu a ideia ainda ali há pouco naquela travagem que voltou a queimar a travagem. Parece-me que a pressão de Paulo Teixeira também resulta muito daí, de Rui Oliveira poder estar a ficar sem pneus. Interessante, aquilo que Rui Oliveira, soubemos do piloto Porsche número 5, grande fã de Senna, depois da morte de Senna, esteve há alguns anos sem ver Fórmula 1, regressou por causa de Montoya e agora regressou nos últimos anos por causa de Verstappen e acredito também por causa da transmissão da Eleven Sports. Um homem que tem zero experiência do real, a não ser algumas brincadeiras de karting, mas como ele dizia, com o sonho de ter essa experiência nas competições reais e não só no mundo do virtual. Mas a batalha na frente está cada vez mais intensa. Veja-se como João Barbosa está colado à traseira do Porsche número 1 de Nuno Pinto. Aquilo que parecia uma vitória quase certa para o Nuno Pinto, nesta altura está um bocadinho em causa, Miguel. Sim, estamos na última volta, são as oportunidades para João Barbosa. Naturalmente que o piloto do Porsche número 2 também não vai querer correr riscos em demasia que o possam colocar fora, mas se a janela de oportunidade surgir, certamente que vai tentar vencer. A diferença está agora em 3 décimos, recordamos que já esteve em mais de 1 segundo. Na última volta foi meio segundo mais rápido que Nuno Pinto, e a explicação pode estar também aqui, como João Barbosa também dizia, por vezes a questão da gestão dos pneus podia fazer diferença. Também Rafael Lobato tenta aproximar-se nesta última volta. Ainda há pouco ele também ganhou muito tempo aos homens à sua frente e está também já a menos de 1 segundo de João Barbosa. Vamos ver se esta é mesmo a última volta. Nesta altura faltam 20 segundos para o final. Vamos ver se os pilotos cumprem esta volta já depois de passar os 20 minutos. Tudo indica que sim, que esta é mesmo a última volta desta corrida. Podemos confirmar, é mesmo. Vamos então para a decisão. Nuno Pinto, João Barbosa, Rafael Lobato, agora separados por cerca de 1,5 segundo, mas Nuno Pinto vai mantendo a posição. Eles estão quase a entrar na reta oposta, já estão na reta oposta à da meta. Depois haverá apenas a travagem para a curva número 5. Será a última oportunidade para João Barbosa tentar com um mergulho um bocadinho em cima dos travões, levar vantagem sobre Nuno Pinto. Não faz isso, mantém o segundo lugar. Nuno Pinto conseguiu fazer a linha trajetória ideal, vai poder acelerar para a meta e conseguir assim ser o primeiro vencedor neste eSports 11 Racing Series. Fica para a história Nuno Pinto depois da primeira pole, a ser também o primeiro vencedor. João Barbosa termina em segundo, Rafael Lobato a fechar em terceiro, Pedro Costa a passar a meta no 4º lugar e Rui Oliveira a ser o 5º, seguido de Paulo Teixeira. Seguem-se depois João Marício Gutner, Hugo Marques e vamos ficar à espera. Beto Belo em 9º, Francisco Moura será o 10º classificado nesta corrida número 1. À partida não haverá lugar a penalizações, há um colégio de comissários que atribui vários tipos de penalizações, mas até agora não tivemos conhecimento de nenhuma e por isso está feita a classificação desta primeira prova com Francisco Moura a garantir a pole position para a segunda, tendo Beto Belo
Ao seu lado, na primeira linha, Rui Santos, 11º, Tiago Monteiro, 12º, José Almeida, 13º, Rui Vieira, o 14º e Vasco Lemos a terminar na 15ª posição. Sim, de notar que Nuno Pinto faz o pleno nesta primeira corrida. Ele fez a pole position, a vitória, a volta mais rápida. Foi o único a conseguir rodar no segundo zero em corrida, mesmo com a preocupação do desgaste dos pneus, e isso poderá ter feito alguma diferença agora na parte final, ainda assim a rodar em 2.00.599, quando vemos a classificação final e as diferenças no final destes 20 minutos de corrida. Aqui está Nuno Pinto, João Barbosa, um bocadinho menos de 4 décimas, Rafael Lobato acima de 1 segundo, depois Pedro Costa já distante a 7.3, Rui Oliveira a 11 segundos.4, Paulo Teixeira a terminar quase em cima de Rui Oliveira, João Maurício Gurtner a ser o 7º, Hugo Marques, Beto Belo e Francisco Mora completam o top 10. Para já temos Nuno Pinto com um total de 29 pontos acumulados, porque foi também dele a volta mais rápida nesta corrida número 1, 2.00.599 e quase de certeza com o passaporte carimbado para a grande final do primeiro domingo do mês de junho, com transmissão, claro, aqui também no canal 3 da Eleven Sports e também no Facebook Live da Eleven Sports. Barbosa soma 18 pontos, Lobato 15, Pedro Costa 12, Rui Oliveira fica para já com os 10 pontos, mas é verdade, Miguel, o pleno é todo de Nuno Pinto. Mais rápido na pré-qualificação para esta jornada inicial, mais rápido na qualificação, a dominar, sobretudo na fase inicial da corrida, depois no final a deixar-se aproximar por João Barbosa, mas sem que a vitória estivesse alguma vez em causa. Sim, ele fez logo um bom arranque, chegou à travagem para a curva 1 já em vantagem, não foi preciso discutir essa primeira posição na travagem para a curva 1, ele levava um carro de avanço e depois a partir daí fez 3, 4 voltas iniciais muito rápidas, onde conseguiu mesmo assinar a melhor volta da corrida e depois daí para a frente foi gerindo o andamento. É verdade que na parte final João Barbosa fez um pequeno forcing, conseguiu encurtar as distâncias, conseguiu mesmo colocar muita pressão, mas nunca esteve verdadeiramente em posição de poder forçar a ultrapassagem ou de tentar sequer um mergulho no interior. Conseguiu aproximar-se, verdade. Rafael Lobato também faz um belíssimo final de corrida. Os dois talvez tenham gerido melhor os pneus naquela fase inicial. O que é certo é que a estratégia de Nuno Pinto acabou por pagar dividendos e por ser a mais correta e acabou mesmo por conseguir vencer. Vamos aproveitar então para ouvir outra vez e pela terceira vez o Nuno Pinto para perceber como foi esta corrida. Nuno, outra vez, boa tarde. Um excelente arranque. 2, 3 voltas iniciais muito rápidas, mas na parte final o João Barbosa aproximou-se. Foram os pneus que começaram a acabar? Exatamente, foi aquilo que eu falei há pouco. Abusei demais nas primeiras 3 voltas para tentar abrir ali uma gap boa e os pneus de trás começaram a sobreaquecer e pronto, a partir daí fui tentando mexer um pouquinho no controle de tração, na distribuição de travagem e não sei o quê para tentar compensar e ele aproximou-se, o João aproximou-se, conduziu muito bem e foi complicado de ganhar. Ainda assim foi conseguir. Achas que se isto tem mais 1 ou 2 voltas então ia ser mesmo difícil? Isso não sei dizer, mas que não ia ser fácil não, isso é garantido. Cumpriste o teu objetivo para esta primeira corrida, fizeste o play, como nós dissemos, pole position, vitória, volta mais rápida, agora na segunda corrida, saindo de 10º, é sobretudo fazer uma corrida inteligente, evitar os acidentes, menos do que pensar em ganhar? Sem dúvida. Partindo de 10º, o objetivo é tentar evitar toques, acidentes e tentar fazer o melhor possível sem tentar ganhar, porque a partir de 10º em 10 voltas teria de ultrapassar um piloto por volta e não é fácil. Sim, até porque os pneus não acusam o desgaste se tentares uma manobra dessas. Exatamente. Começam a sobreaquecer e depois cada vez é pior e depois chega um ponto que o carro fica inguiável. Ok, Nuno, obrigado, parabéns por esta primeira vitória. Vamos agora procurar João Barbosa. João, tinhas dito que o Nuno estava num campeonato à parte, mas o que é certo é que isso aconteceu nas primeiras voltas, mas depois na parte final conseguiste aproximar. Sim, eu acho que ele deve ter ficado um pouco aflito de pneus, jogou eu, e efetivamente conseguiu aproximar. Mas já faltavam 2 voltas, se não estou em erro, quando eu fiquei quase lado a lado com ele.
E eu optei também por não forçar muito nenhuma manobra de ultrapassagem, porque o Rafael Lobato já estava muito próximo, estava a cerca de 1 segundo, e portanto mais valia um segundo lugar do que um terceiro. Portanto, decidi não arriscar muito e foi um excelente resultado. Ainda assim, acaba por ser uma boa pontuação também para ti. Há pouco perguntava ao Nuno, ele agora sai de 10º, tu vais sair de 9º, estão um bocadinho envolvidos ali no meio do pelotão. Esta pontuação é importante, até para conseguir gerir de alguma forma a segunda corrida e sair ali, evitar os toques naquele momento da largada. Sim, nesta segunda corrida será muito mais difícil, mesmo a própria gestão de pneus, porque quando nós estamos sozinhos é mais fácil ir gerindo a nossa corrida e gerir os pneus. Quando estamos em luta contra os pilotos é muito mais difícil. E portanto acho que evitar toques e gerir bem os pneus acho que vai ser o segredo, e, portanto, mas acho que mesmo assim vai ser uma corrida difícil. E vais tentar garantir já o apuramento. Vamos fazer por isso. Ok, obrigadíssimo. Foram Obrigado. as palavras também do João Barbosa. E agora vamos ouvir o piloto que vai sair da pole position, um piloto que até é profissional das corridas, que começou durante a semana com o 14º lugar, há pouco na qualificação as coisas melhoraram um bocadinho e agora 10º no final desta corrida. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Como é passar da pista a sério para a pista a brincar? Sim, eu gosto muito, não é? Gosto dos simuladores, sempre gostei. Nunca tive há pouco tempo, só há cerca de 2 ou 3 semanas é que tive um em casa, também por causa desta questão da quarentena, e também tive tempo para programar isso. E pronto, instalei isto aqui em casa. E se não, nos outros anos tenho frequentado a GT do Porto, mas sempre gostei muito, e óbvio que é diferente, mas acho que nós pilotos temos sempre aquele gosto, e também é bastante bom para mantermos o ritmo e a concentração. Eu gosto bastante das corridas virtuais por causa disso. E como é competir contra pilotos virtuais, que muitos deles tu provavelmente nem conheces do dia-a-dia da vida real? Na pista eles nunca estiveram e se calhar são pessoas que tu nem conheces. E como é este medir de forças, no fundo? É assim, são pessoas também como eu, aficionados das corridas, certamente, e que todos gostam de ver corridas, e também de eles não terem a possibilidade de como eu, fazer no real. Têm esta possibilidade no virtual de aproveitarem e tentarem ao máximo simular aquilo que nós pilotos reais fazemos na pista a sério. Eu já fiz uma outra competição em que estive com alguns destes pilotos, que foram as 12 horas, uma resistência, mas assim foram 1 ou 2 vezes só. Não os conheço, mas são pilotos também bastante rápidos, e que também nem sempre é fácil competir contra eles e ultrapassá-los. E a prova disso mesmo é também o Nuno Pinto, que está como disse há bocado, está num patamar à parte, mas pronto, é sempre bom, e aprendemos também com eles, e ao contrário também, eles também se calhar aprendem coisas connosco, e acho que é bom para ambos. Ok, estiveste ali envolvido em algumas lutas no meio do pelotão, agora vais sair da pole position. É claramente uma vantagem. O objetivo vai ser tentar sair o melhor possível e ganhar ali alguma vantagem que te permita gerir depois a corrida? É assim, eu vou tentar, não é? Porque eu também agora nesta tive um problema, com o meu volante está assim a ter uns problemas com o R-Factor, mas acho que agora já está tudo resolvido. Mas sim, o Nuno também falou da questão dos pneus. Eu tive bastantes dificuldades, até porque não treinei muito ritmo de corrida, e senti muitas dificuldades a partir da 4ª, 5ª volta, e estava em 6º ou 7º, e a partir daí comecei sempre a descer, e tive sorte agora na última volta que tive uma pequena saída de pista, mas faz parte, não é? Se na realidade acontece aqui também, tem tudo para acontecer, porque nós ainda por cima andamos ainda mais um bocadinho no limite, não é? Por isso, mas sim, vou tentar fazer umas boas primeiras voltas, como fiz há bocado, uma boa partida. O arranque há bocado eu fiz um bom arranque, não estava à espera, vamos ver agora, mas acho que vai correr bem. Ok, Francisco, obrigado. E vamos para o homem do pódio, o terceiro homem do pódio, no caso o Rafael Lobato. Boa tarde, Rafael. Tarde. Também com muita experiência das corridas reais, também do virtual. Como foi esta corrida? Os pneus na parte inicial, tu estavas muito forte na parte final da corrida, foi uma gestão de pneus que te permitiu ter esse ritmo no final?
Sim, involuntariamente acho que foi isso que acabaste de dizer. A minha partida acho que correu bem, consegui pôr ali ao lado do João Barbosa logo nos primeiros metros, mas decidi encarar a corrida como uma corrida segura, digamos assim. Sabia que tinha andamento ali para os 3, 4 primeiros, conseguimos andar todos juntos e de forma segura, portanto preferi no início estar mais cauteloso e angariar ali alguns pontos. E depois vim a descobrir de facto que os meus dois adversários estavam nas posições à frente, começaram a sentir dificuldades nos pneus e eu estava plenamente à vontade com os pneus que ainda tinha. Portanto, foi aí aquela parte final que consegui ainda recuperar algum tempo. E agora para esta segunda corrida vamos tentar novamente arrancar bem. E o facto de ser grelha invertida acho que vai animar aqui as coisas. E o facto de os pilotos mais rápidos da qualificação, teoricamente agora arrancarem um bocadinho mais atrás, vai dificultar, e o desgaste do pneu acho que ainda vai ser mais fundamental nesta segunda corrida. E precisamente essa tua experiência em arrancar também em grelhas invertidas pode ter aqui um papel importante. Ainda para mais, é preciso também evitar os incidentes. E numa curva tão apertada como é aquelas sequências da curva 1 e 2 são muito apertadas aqui em Sepang. É preciso evitar a todo custo também ali qualquer incidente. Exatamente. Não somos muita gente, somos 20, mas mesmo assim são 20 carros que vão lá chegar todos praticamente ao mesmo tempo e todos querem ganhar posições logo no arranque, porque apesar de serem 20 minutos, é considerada uma corrida de sprint. E sem dúvida que a primeira e a segunda volta vão ditar muito o resto da corrida, portanto qualquer posição que se ganhe na primeira e segunda curva vai influenciar bastante, mas também é preciso ter bastante atenção aos incidentes para não afetar o carro e conseguir chegar ao fim da corrida, que é aí que se recebe os pontos, para tentar então ficar nos 4 que ficam já apurados deste primeiro domingo. E é esse já o teu objetivo, não é? Ficar já com o apuramento resolvido hoje. É tentar o mais cedo possível, que assim também tenho outras corridas pendentes para fazer e pronto, consigo ir a outros campeonatos e fazendo também várias corridas por aí e fico já com este apuramento, tentar tratado. Ficar já com o apuramento dado, exatamente. Ok, Rafael, boa sorte para a segunda corrida, e foram as palavras dos homens do pódio e também o piloto que vai sair da pole position para a segunda corrida, João Carlos. Obrigado a todos, obrigado também a ti, Miguel. E agora uma surpresa. Vamos ter um convidado especial nesta transmissão aqui na Eleven Sport. É a voz que normalmente faz a narração, ou seja, é o lugar que eu roubei. É o nosso comentador, o nosso narrador da Fórmula 1, o Oscar Góis. Oscar, boa tarde. Como é que viste esta experiência do eSports 11 Racing Series durante a qualificação e a primeira corrida? Olá João, olá Miguel, olá também aos espectadores da Eleven Sports que estão a acompanhar esta transmissão no canal 3, mas também na nossa página de Facebook. Olha, gostava de puxar aquilo que estava a dizer o Rafael Lobato há instantes. Esta aventura que começou há mais ou menos um mês e meio, quando lançámos em parceria com o Rafael Lobato e com o seu grupo, a Virtual Race of Portugal, foi esta a primeira experiência dos esportes na Eleven Sports e que tem vindo semana após semana a marcar presença não só na grelha do canal 3, mas nas grelhas dos diferentes canais do universo Eleven Sports em Portugal. Vi uma primeira corrida cheia de emoção, com o Nuno Pinto a conseguir controlar aquela pole position, a fazer-me recordar também aquela que foi a corrida 1 da Virtual Race of Portugal. E vi também o Rafael, e o próprio já confessou, e entretanto também estive aqui a falar com ele um bocadinho pelo WhatsApp, vi o Rafael a fazer ali uma gestão de pneus para depois tentar, como se diz na gíria, ir para cima deles. Não deu, faz P3, agora acredito eu, e estava a brincar um bocadinho também com o Rafael, e estava-lhe a dizer que depois deste P3, agora é arrancar bem para a corrida 2 e tentar logo destacar os primeiros lugares. Se não conseguir a liderança, pelo menos fica ali no segundo ou no terceiro lugar. Uma corrida muito bem gerida, como já disse, da parte do Nuno Pinto, mas cheia de emoção e de competitividade. E importa dizer isto, João, vão ser 7 fins de semana, vão ser 7 domingos que nós vamos ter este evento em direto no Canal 3, mas também nas plataformas digitais da Eleven Sports. Como há muito eSport nesta altura a ser feito por parte e a ser transmitido por parte da Eleven Sport, e
vocês sabem também que esta aventura é uma aventura que estamos todos a fazer do interior de nossas casas. Por vezes as condições não são as condições que nós desejaríamos, mas o que interessa é que estamos a conseguir fazer. Há claramente melhorias que têm que ser estabelecidas, há melhorias que têm que acontecer, vão acontecer. Este é um trabalho que não nos vamos ficar por aqui, vamos continuar a melhorar e vamos continuar a querer oferecer cada vez mais. E uma coisa que é importante passar para todos aqueles que estão a comentar através do chat de Facebook, temos noção de que a imagem que está a chegar a casa não é a melhor, esse problema está identificado, esse problema na próxima semana vai estar resolvido, é a promessa da minha pessoa, é a promessa da Eleven Sports. Para já vamos todos nos divertir com esta segunda corrida e vamos todos também encarar esta segunda corrida como mais um momento em que mais pilotos se podem candidatar a uma presença nessa grande final no primeiro fim de semana do próximo mês de junho. Por isso, o que interessa aqui é sobretudo a diversão. A competição é muito importante, sem dúvida alguma, mas sobretudo é a competição neste tempo que começa a ser um tempo um tanto ou quanto chatinho para nós todos, que é, estamos confinados, estamos dentro de casa, e isto serve também para isso, serve para animar. Um grande abraço para todos, ótima corrida para os 20 que vão iniciar esta segunda corrida com o tal top 10 invertido, como já fizeste referência a isso, João. Ti e ao Miguel, boa sorte e boa narração. Muito obrigado, Oscar. E como diria alguém, para os espectadores em casa, desculpem qualquer coisinha e, como dizia o Oscar, prometemos que a semana será ainda melhor, com melhor qualidade e muita luta em pista com outros carros que não estes Porsche 911 RS, que já estão a iniciar a volta de lançamento para a corrida número 2, aquela que vai ajudar a definir definitivamente quem são os 4 pilotos que ficam imediatamente apurados para a grande final deste eSports 11 Racing Series, em ter lugar no primeiro domingo do mês de junho. Para já temos Nuno Pinto com 29 pontos, João Barbosa com 18 pontos, Rafael Lobato com 15, Pedro Costa com 12, Rui Oliveira com 10, Paulo Teixeira com 8, João Gurtner com 6, Hugo Marques tem 4 pontos, Beto Belo 2 pontos e Francisco Moura com 1 ponto, o homem que vai sair da pole position, mas essa pole position, ao contrário do que aconteceu há pouco com Nuno Pinto, que fez o melhor tempo da qualificação, não vale pontos extra. Foi conseguida na pista com 10º lugar e merecidamente, digo eu, não merece pontos extra, mas Francisco Moura tem aqui uma belíssima oportunidade de conseguir mais alguns e tentar chegar então às posições que lhe dariam a passagem direta para essa final. Recordar que para esta segunda corrida aos pilotos foram entregues mais 4 pneus totalmente novos, ou seja, não é necessário gerir ainda mais o desgaste dos pneus que estão montados no Porsche 911 RSR GT, é este o nome oficial deste carro. Recordando, Miguel, que na primeira linha da grelha vão estar Francisco Moura e Beto Belo, na segunda, passo-te a palavra. Hugo Marques e João Maurício Gurtner. A terceira com Paulo Teixeira e Rui Oliveira, os Porsche número 11 e 5. Na quarta... Depois Pedro Costa e Rafael Lobato nos Porsches 4 e 3 dividem a quarta fila. A quinta fila da grelha vai ter os homens que ficaram em segundo e primeiro. Na nona posição, João Barbosa. Na 10ª, Nuno Pinto. Recordamos, Porsche número 2, Porsche número 1. Depois Rui Santos, no lugar mais ingrato, que é ser 11º, e Tiago Monteiro 12º, vão dividir a sexta fila. Na 7ª fila vamos ter José Almeida e Rui Vieira, Porsche 12 e o Porsche 15. Depois Vasco Lemos e David Santos na 8ª linha. E na nona, Carlos Santos e Mário Serafim, com Carlos O'Connor e Tiago Lapa a fecharem esta grelha de partida. Outra vez, 20 carros, estamos a aproximar do final da volta de lançamento, estamos quase a começar as emoções, muitas de certeza absoluta, da segunda corrida. Pega nas calculadoras, já sabe, 25 pontos para o primeiro, 18 para o segundo, 15 para o terceiro, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Daí para a frente até ao 10º classificado. Recordando, Nuno Pinto vai partir com 29 pontos, João Barbosa com 18, Rafael Lobato tem 15 pontos.
recordando também, Francisco Mora, Beto Belo na primeira linha, Hugo Marques, João Gurtner na segunda, Paulo Teixeira, Rui Oliveira estão na terceira linha da grelha. Vamos ver o semáforo acender, as luzes vermelhas vão acender, não tarda nada, e a partir daí, quando estas se apagarem, começa a segunda corrida. Vão ser mais 20 minutos aqui no traçado de Sepang, muito, muito interessante. 2, 3, 4, e agora vem aí o arranque. Aí está Francisco Mora a demorar um bocadinho a pôr o pé no acelerador e os cavalos no chão, e vamos ver se Beto Belo não vai aproveitar, e também Hugo Marques, que vem pelo lado esquerdo do Porsche amarelo. Vamos ver 3 lado a lado, a caminho da curva número 1 aqui no traçado de Sepang. Travagem tardia de Francisco Mora, mas é Hugo Marques que tem para já a melhor posição com o Porsche número 13, e agora Beto Belo a aproveitar para rapidamente ficar por alguns metros no comando. Francisco Mora em segundo, Hugo Marques em terceiro. Grande momento inicial este de curvas 1 e 2, Miguel. Sim, ali com um arranque muito mais musculado, com vários toques logo na travagem para a curva número 1. Parece-me que Francisco Mora deixou as rodas patinarem em demasia no momento da largada e não conseguiu sair como certamente gostaria, e como ele tinha afirmado há pouco. Depois na travagem estava metido entre 2 fogos, entre o Hugo Marques e Beto Belo. Conseguiu ainda assim defender-se de Hugo Marques, mas mesmo tanto por fora não conseguiu depois levar vantagem na curva número 2, e é Beto Belo que lidera nesta altura. Bom arranque também para Rafael Lobato, ganhou 2 posições, no Pinto também ganha 2 lugares. João Barbosa, esse perdeu 1 e é 10º por esta altura. Vamos então continuando nesta primeira volta. Beto Belo lidera, meio segundo de vantagem para Francisco Mora, Hugo Marques em terceiro. Quanto aos pilotos que melhor ficaram na corrida de há pouco, Nuno Pinto está em oitavo, João Barbosa em 10º. Nuno Pinto já ganhou 2 posições, João Barbosa acaba por perder 1. Se Nuno Pinto terminasse neste oitavo lugar, somaria 4 pontos, faria 33 e 33, diga-se, e diga mesmo 33, para a possibilidade de ter desde já um dos pilotos apurados para a final. Mas ainda é cedo para fazermos contas, vamos deixar essas para mais para a frente. E se está a gostar e se quer participar, já sabe, pode inscrever-se no site esports.com, aliás, esports.elevensports.pt, assim é que está certo. Faça a sua inscrição, venha jogar connosco a partir da próxima quarta-feira, quando começarem as pré-qualificações para a eliminatória número 2, ainda sem pista, ainda sem carro, para que a emoção seja ainda maior e os treinos sejam difíceis. Problemas aqui no Portal, Miguel. Sim, aqui um erro tremendo, não consegui perceber exatamente quem, mas a alargar demasiado a trajetória na curva número 1 e a perder vários lugares. Na frente, os 3 primeiros conseguiram ganhar alguma folga para João Maurício Gurtner. Esse tem Rafael Lobato, que já subiu para 5º. Grande corrida está a fazer agora Rafael Lobato. Ele tinha dito há pouco que queria resolver já a vida em relação ao apuramento para a final, para se poder dedicar a outros campeonatos de virtual, onde está a participar também, e com este 5º lugar diria que está a trabalhar bem para isso. Foi o mais rápido no primeiro setor nesta segunda volta e está de facto a fazer uma grande corrida. Nuno Pinto também já ganhou mais uma posição, é 7º. Portanto, está a deixar-se em posição tranquila quanto ao apuramento, até para ser provavelmente o vencedor do fim de semana, o vencedor do dia, deste dia em Sepang. Mas lutas mais para trás, aqui Rafael Lobato outra vez, agora em luta com Gurtner a tentar passar, mas Gurtner a defender-se bem. Muito bem a defesa de João Maurício Gurtner, o piloto do Porsche número 20, ele que tem apenas 24 anos, é um dos mais jovens presentes aqui nesta corrida. E aí vai outra vez Rafael Lobato a tentar a sua sorte, bem defendido mais uma vez por João Gurtner. João Gurtner, que trabalha numa startup do Porto, é um ainda jovem, compete há 4 anos nas provas do virtual, compete na equipa USP Racing Team, já fez parte de outras equipas, a ORM e a MR Corse, e tem como paixão o Porto motorizado. Ele, em termos de competição no Real, nada fez a não ter algumas brincadeiras com os amigos no cartódromo do Cabo do Mundo, na Oeste da Palmeira. E agora Rafael Lobato a ser ali mais inteligente, a ser rato, como se costuma dizer, e ultrapassar João Maurício Gurtner. Ele tentou por fora, João Maurício Gurtner estava por dentro da travagem para o gancho que dá acesso à reta da meta, travou mais tarde, alargou muito a trajetória e Rafael Lobato fez a tesoura e saiu no 4º lugar para a reta da meta. E agora vamos ver, no final dessa mesma reta, vantagem para Rafael Lobato, e ele vai conseguir manter a posição para a curva número 2.
tem tudo para ser favorável no final a Nuno Pinto. Nuno Pinto já ganhou mais uma posição, ele passa o Paulo Teixeira e está a aproveitar esta luta para capitalizar, para se aproximar dos lugares mais à frente. El Bate é quarto, João Gurtner é o quinto, Hugo Marques, por sua vez, e Francisco Moura continuam relativamente perto de Beto Belo. Os 3 primeiros cabem em menos de 1 segundo, deixando a entender também uma grande corrida na frente. E vamos ver o que é que Rafael Lobato, Nuno Pinto e até João Maurício Gurtner conseguirão fazer na perspectiva de irem buscar os 3 primeiros. No entanto, nesta altura, este grupo, quarto, quinto e sexto, já estão a mais de 3 segundos do líder da corrida, agora que estão cumpridas já os primeiros 5 minutos e as primeiras 3 voltas. Continuam as batalhas aqui, vamos tentar para a frente. Parecia que era Francisco Moura que estava outra vez um bocadinho mais perto de Beto Belo. Beto Belo que faz a melhor volta da corrida, 2:02.353, 5 milésimas melhor do que Hugo Marques e 8 milésimas melhores que Francisco Moura, que caiu para terceiro. Não vimos essa ultrapassagem de Hugo Marques e Francisco Moura, mas na volta anterior, as 3 melhores voltas da corrida para os 3 primeiros cabem em 8 milésimos. Para já, uma das desilusões desta segunda corrida é o facto de João Barbosa não conseguir sair ali daquele 10º lugar. Recordamos que ele foi o segundo classificado há pouco e agora vemos Nuno Pinto a tentar ultrapassagem a João Gurtner e vamos ver se a consegue ou não. Passa mesmo na entrada da reta da meta, uma travagem tardia a conseguir controlar o carro bem ali à saída da curva. A aceleração acaba por lhe dar alguns metros de vantagem, 2 comprimentos de vantagem face ao que é agora 6º classificado, João Gurtner, com o Porsche número 20, aquele Porsche amarelo que Nuno Pinto nos mostra da câmara montada na traseira do seu. E olhando para as contas atuais, João Barbosa, nesta altura, está fora dos 4 que se apuram para a final do início de junho, para a última corrida, a decisão do título, se assim quisermos levar isto ao expoente máximo, aquela que vai ter 24 carros em pista, com o 10º lugar. Nesta altura, João Barbosa está fora desse lote de apurados no dia de hoje. Sem dúvida. Francisco Moura, por sua vez, também terá alguma dificuldade. Ele soma nesta altura apenas 16 pontos. E aqui a batalha entre José Almeida com o Porsche, que vem para já na 14ª posição, a ver-se ali envolvido com Tiago Monteiro, com Vasco Lemos e também com David Santos. É a luta pelo 12º lugar nesta corrida. E aqui vamos dentro do carro e vejam a dificuldade que é muitas vezes para os pilotos sempre fazerem pequenas correções, a curvar o carro, o Porsche sempre com os pneus a trocar. E aqui mais uma ultrapassagem muito musculada e houve quem ganhasse 2 lugares de uma só vez. Foi José Almeida conseguiu ganhar 1 lugar, mas Vasco Lemos conseguiu ganhar 2. Nesta altura, fazendo aqui umas contas rápidas, daria o apuramento direto para já a Nuno Pinto, também a Rafael Lobato e a Beto Belo. Depois, alguma indefinição relativamente a João Barbosa, também a Hugo Marques. Seria o Hugo Marques nesta altura, a vantagem nesta altura seria o Hugo Marques, sim. Com 22 pontos, enquanto que João Barbosa somaria apenas 19. 20 que ele ganhou 1 lugar agora, Pedro Costa. Subiu para nono. Subiu para nono. Pedro Costa, que há pouco foi o 5º classificado, a não conseguir, tal como João Barbosa, repetir performance, tem andado um bocadinho para trás, o piloto do Porsche número 4. Entretanto, melhor volta da corrida para Nuno Pinto, 2:01.599. A não conseguir fazer 2:00 como há pouco, mas rodando no meio do pelotão fica bem mais difícil. É, no entanto, a melhor volta, 2:01.599. Beto Belo tem como melhor volta 2:02.357, enquanto que Rafael Lobato faz 2:02.182. Para já é o terceiro aliás, o segundo mais veloz. Sim, e na frente a luta está intensa, os 3 primeiros cabem em cerca de 1 segundo. Aqui temos essa imagem com Beto Belo, Hugo Marques e Francisco Moura. Hugo Marques sabe que o segundo lugar pode não ser suficiente face à recuperação possível de João Barbosa, que entretanto já está em 8º. E agora um erro tremendo. Beto Belo já tinha errado na curva anterior e depois volta a errar e permite que seja a vez de Hugo Marques assumir o comando na frente de Francisco Moura. Mais um erro agora
para Hugo Marques e Mora vai tentar aproveitar com Rafael Lobato e Nuno Pinto. Os 4 primeiros ali numa luta muito, muito quente. Isto ainda tem muito para dar. Entretanto, vimos Nuno Pinto a fazer o interior, a Rafael Lobato a tentar roubar-lhe a terceira posição. Rouba momentaneamente. Vamos ver quando a imagem abrir se está na terceira posição o Porsche número 3 ou o Porsche número 1, mas para já é o Porsche número 3 ainda. Rafael Lobato conseguiu manter o terceiro lugar. Agora é Francisco Mora, que depois do erro de João Gutner e do erro anterior de Hugo Marques, beneficiou para saltar outra vez para a primeira posição e com isso ficar com grandes chances de ter apuramento direto para a final do primeiro domingo de junho. Hugo Marques, no entanto, ainda quer recuperar o primeiro lugar que foi seu momentaneamente. Rafael Lobato e Nuno Pinto estão ali em posição de expectativa. Parece que estão no sofá, não estando, ou se calhar estão, mas acredito que estejam antes na sua baquê em casa, para ver o que é que vai dando à frente e se esta batalha a dois entre Mora e Hugo Marques resulta num toque entre os dois e eles têm a porta aberta para depois ficarem sozinhos a discutir a vitória da corrida número 2. E vejam aqui a luta atrás, João Barbosa é o 8º, mas está ali colado ao 5º, 6º e 7º. Sim, o João Barbosa faz parte deste segundo grupo também com 4. Gurtner, Teixeira, Beto Belo, João Barbosa estão nesse segundo grupo. Há 2 grupos de 4 pilotos, cada um, que vão discutindo as posições de topo. Depois Pedro Costa está em 9º, mais atrasado, mas muito pressionado por Rui Santos e também por David Santos. É uma batalha pela posição número 9, também ela muito interessante. Sim, Beto Belo caiu ali para aquela luta e já passou para trás de João Barbosa, já caiu para o 8º. Depois daquele erro, ele fez um primeiro erro numa das direitas e alargou um bocadinho a trajetória, foi acima do corretor e depois logo a seguir na segunda direita ainda mais rápida, foi mesmo muito para lá dos limites da pista, foi para a escapatória e naturalmente quando regressou, muito possivelmente com os pneus também mais sujos, ficar naquele grupo de João Barbosa e agora já fecha esse mesmo grupo. Entretanto, Hugo Marques era atacado por Rafael Lobato. Marques defendeu-se com travagens tardias, usando uma linha de trajetória não muito normal, até bastante peculiar, mas mesmo assim a manter a segunda posição. Entretanto, esforça-se por atacar também ele, Rafael Lobato. De qualquer forma, tanto Rafael Lobato como Nuno Pinto sabem que têm de evitar a todo o preço qualquer contacto, qualquer problema nos seus Porsche 911, porque nesta altura o terceiro e quarto lugares são mais do que suficientes para permitir aos dois passar a essa final do início de junho. Sim, e aqui até uma ultrapassagem de Rafael Lobato a Hugo Marques até interessa mais, por exemplo, a Francisco Mora, porque nesta altura o Hugo Marques está a somar 22 pontos, se perder o lugar para Rafael Lobato passa a somar só 19 e Francisco Mora, que está com 21, ficaria em posição de apuramento. Vamos ver o que é que tudo isto dá. Para já vai dando Francisco Mora na liderança e grande batalha. Mora sai um bocadinho largo e aproveita Hugo Marques para tentar de imediato passar para primeiro, mas a curva para a esquerda agora é favorável ao piloto do Porsche amarelo, mas a seguinte é outra vez favorável ao Hugo Marques. Aí está, nova mudança. Que grande corrida, grande batalha pela liderança nesta corrida número 2, desta eliminatória número 1, o que deixa muita água na boca para os próximos fins de semana. O eSports 11 Racing Series tem tudo para nos mostrar grande espetáculo virtual, verdade, mas é espetáculo, são corridas, é luta por posição, há cronómetro e há batalhas ao milímetro nesta prova aqui em Sepang. Está uma corridaça, já há corridas a sério que não têm este espetáculo desta corrida virtual. É verdade, isto de corridas com Porsche em troféu monomarca normalmente é assim, é muita batalha, muita emoção, aqui com a particularidade destes 911 RSR terem os radiadores dianteiros menos expostos e por isso com a possibilidade de haver problemas mecânicos a ser menos premente. Hugo Marques vai embora, enquanto Francisco Mora tenta ali defender-se de Rafael Lobato e de Nuno Pinto, e nós nem vemos o cronómetro a passar. Nesta altura já só faltam 6 minutos e 1 segundo para o final desta corrida. Aí está mais uma tentativa, Nuno Pinto, Rafael Lobato vai dar para Nuno Pinto passar, deu mesmo. Nuno Pinto, o vencedor da primeira corrida, saiu de 10º, já está em terceiro nesta altura. Sim, e entretanto, atenção, porque a batalha à frente está a permitir, por exemplo, que João Maurício Gurtner se consiga aproximar e traga consigo João Barbosa e Paulo Teixeira. E de repente podemos ter aqui para a parte final, para as últimas 2-3 voltas, um grupo de 8 pilotos
a lutar. Aqui um erro para Rafael Lobato. Ele abriu demasiado a trajetória, o carro escorregou e foi para a zona mais suja e com isso o Nuno Pinto a aproveitar de imediato para a ultrapassagem. Já sabe, se quiser viver em direto do lado de dentro e não apenas ver as emoções destas competições de eSports 11 Racing Series, pode inscrever-se em esports.11sports.pt e a partir da próxima quarta-feira começar as sessões de pré-qualificação com o R-Factor 2 e, quem sabe, poder no próximo domingo estar aqui a viver em direto estas corridas. E ali João Barbosa em luta com João Maurício Gurtner, eles vêm assim lado a lado desde a curva 1 e tem sido uma luta agora aqui muito intensa pelo quinto lugar, mas Gurtner leva agora a vantagem. Miguel, João Barbosa parece que demorou a meter temperatura naqueles seus pneus. Quando esta chegou, ele começou a galgar posições, estava em 10º no início da prova e agora já está ali em luta muito direta pela quinta posição. Por sua vez, Hugo Marques vai beneficiando do duelo Francisco Moura, Nuno Pinto e também Rafael Lobato para ganhar alguma vantagem, mas essa vantagem cifra-se em menos de meio segundo e estes 4 primeiros cabem num segundo, sendo que o segundo grupo também está a ganhar terreno face ao grupo de frente. É interessante, João Barbosa, Gurtner, Paulo Teixeira e Beto Belo também estão agora um bocadinho mais perto, não muito mais perto, mas um bocadinho mais perto dos 4 primeiros. Sim, e agora vamos ver se o Hugo Marques consegue gerir esta vantagem. Francisco Moura tenta aproximar-se, mas também tem que terem atenção que está Nuno Pinto colado à sua traseira e, portanto, é um olho no burro, outro no cigano, como se costuma dizer, um olho para a frente e outro no espelho para ver se não é atacado por Nuno Pinto. E aqui vamos na reta oposta e vamos ver se Nuno Pinto tenta por fora. Francisco Moura está na linha interior, não é a linha ideal. Mas ainda assim a segurar bem o carro, a não permitir a tesoura a Nuno Pinto. Completa-se mais uma volta, vamos para uma repetição. Exatamente, Paulo Teixeira a tentar atacar João Barbosa. João Barbosa, Sim, estava ali na zona suja, percebeu, ele perdeu um bocadinho o carro e portanto a deixar fugir a possibilidade de se defender de Paulo Teixeira, mas já voltou a recuperar a posição. Aqui está a batalha pela liderança e também pela segunda e terceiras posições, com Francisco Moura e Nuno Pinto. À frente vem Hugo Marques, com uma vantagem agora de 7 décimas, a beneficiar desta luta a 2. Rafael Lobato está ele agora em posição de expectativa no 4º lugar. Fazendo aqui umas contas rápidas, Hugo Marques passaria a ter 29 pontos. Francisco Moura, com o 2º lugar, teria apenas 19. Rafael Lobato, com a 4ª posição, somaria 27. João Barbosa, que está no 6º lugar, ficaria com 26. E Nuno Pinto, com este 3º posto, somaria mais 15 aos 29 que já tem. E ficaria ali com um 44. toque do Nuno Pinto aí Francisco Moura. Nesta altura temos peão para Francisco Moura. É um peão para Francisco Moura e que acaba assim com as esperanças do piloto da Ilha da Madeira em poder chegar à final. Vamos ver se haverá necessidade de... há ali um contacto por parte de Nuno Pinto. Não sei. Os senhores comissários que decidam. Vamos ver se entendeu, interpretei um bocadinho como um erro, um acidente de corrida. Pareceu-me que o Francisco Moura foi um bocadinho à zona mais suja e depois, quando tentou regressar à trajetória ideal, o carro do Nuno Pinto estava ali e acabou por haver aquele pequeno toque. E com isso, naturalmente, pneus muito sujos para Francisco Moura e atrasa-se e está completamente fora da discussão pelo apuramento. Está em 10º nesta altura. Nuno Pinto só para 2º, mas com aquele incidente, o Hugo Marques ganhou vantagem, 1,3 para Nuno Pinto. Os últimos minutos estão aí, falta 1 minuto e 15 para o final desta corrida, ou seja, falta esta volta. No final desta volta temos o final da prova e a decisão do vencedor desta segunda jornada. Para já, Nuno Pinto com o 2º lugar está mais do que garantido, não havendo penalizações, está mais garantido que passa à grande final do eSports 11 Racing Series, este campeonato promovido pelo 11 Sports, pela GTC Racer Center e também pelo Autódromo Virtual de Lisboa. Igualmente o Marques com uma possível vitória, também ele está apurado e o mesmo se passa com Rafael Lobato e João Barbosa, que entretanto ganhou a batalha no 2º pelotão e está no 4º posto.
Vimos aqui mais um incidente na parte de trás do pelotão, mais um peão na entrada da reta da meta. Mas são os 4 primeiros de agora que são os 4 que vão avançar, diria, para fim de semana final de junho. Os outros, já sabem, têm sempre a oportunidade de continuar a tentar. Têm mais 6 semanas, mais 5 agora para se inscreverem no esports.elevensports.pt. A partir de quarta-feira, novo desafio. Amanhã, nas redes sociais da Eleven Sports, vão saber qual a pista e qual o carro, onde podem começar a treinar e começar a fazer as suas voltas para estarem aqui no próximo domingo, entre os 20 que cá vão estar e que nós vamos contar tudo outra vez. É verdade. Entretanto, aproxima-se o final desta corrida número 2 da eliminatória 1 do eSports 11 Racing Series e aí vem Hugo Marques, seguido de Nuno Pinto, primeiro e segundo classificado. Com Hugo Marques, tinha sido o 8º na corrida número 1, a usar muito bem a posição na segunda linha da grelha para esta corrida número 2 e a conseguir, apesar de vários ataques, apesar de várias lutas, manter o primeiro lugar até à linha de meta. Aí está a bandeirada de xadrez, o primeiro a passar é o Porsche número 13, Hugo Marques vence, Nuno Pinto é segundo, Rafael Lobato corta na terceira posição, João Barbosa com uma boa recuperação no final da corrida fica com o 4º lugar, João Gurtner é 5º, Paulo Teixeira 6º, Rui Santos o 7º, Beto Belo o 8º, Pedro Costa o 9º classificado e a fechar o top 10 deverá ficar o Francisco Mora, com David Santos e Tosé Almeida a completarem a dúzia nesta corrida número 2. Feito o que está o desenrolar da segunda corrida, hora de fazer contas. Nuno Pinto vai somar 18, fica com 47. João Barbosa... Vai somar 19, João, desculpa, porque faz a volta mais rápida. Faz a volta mais rápida, exatamente, fica com 48. A volta mais rápida também lhe pertence. Foi o único a rodar abaixo dos 2:02 nesta corrida número 2. Como dizia, João Barbosa soma com o 4º lugar mais 12 pontos, fica assim com 30. Rafael Lobato repete o 3º posto, mais 15, fica com 30 também. E Hugo Marques, o vencedor da corrida número 2, aos 4 da primeira corrida soma 25 e assim sendo tem 29. Nuno Pinto é o grande vencedor da eliminatória número 1 e acompanham o piloto do Porsche número 1 para a final, com efeitos imediatos, o João Barbosa e o Rafael Lobato com 30 pontos e o Hugo Marques com 29. Mas Miguel, conseguir nas duas corridas, na qualificação, 48 pontos em 55 possíveis, partindo de 10º na segunda corrida, fica mais ou menos claro que, venha quem vier, Nuno Pinto apresenta-se já com grandes credenciais para a final do primeiro domingo de junho. Sim, é verdade, já o vamos ouvir outra vez daqui a pouco, temos-lo ouvido a cada momento, vamos ouvir os 4 primeiros desta corrida, seguramente são os 4 que se apuram para essa final. Alguma curiosidade também perceber como foi a corrida de Hugo Marques, uma corrida que foi marcada por grandes batalhas, houve muita luta de facto ao longo da corrida. Rafael Lobato, Nuno Pinto e João Barbosa conseguirem vir de trás para entrar nos lugares da discussão, nos lugares do pódio. Aguardamos apenas que os 4 primeiros estejam disponíveis precisamente para os podermos ouvir, para podermos ir para essas conversas. Vamos à classificação da corrida número 2. Hugo Marques, Nuno Pinto, Rafael Lobato completam 1, 2, 3. Depois João Barbosa em 4º, João Gurtner em 5º, Paulo Teixeira em 6º, Rui Santos, Beto Belo, Pedro Costa e Francisco Moura a completar o top 10. Seguiram-se David Santos, José Almeida, Rui Oliveira, Carlos O'Connor, Rui Vieira, Tiago Monteiro, Vasco Lemos, Carlos Santos, Tiago Lapa e Mário Serafim a fechar este grupo de 20 pilotos que participou na jornada inaugural da eSports 11 Racing Series. Recordamos as contas do campeonato também. Nuno Pinto com 48 pontos, assim é que está certo. João Barbosa e Rafael Lobato somam 30, Hugo Marques 29 e são estes que estão imediatamente apurados para a grande final. Continuamos então a aguardar que os pilotos saiam das suas viaturas, de uma forma até virtual, para que possam chegar à conversa connosco. Como já disse, vamos ter Hugo Marques, Nuno Pinto, João Barbosa e Rafael Lobato. Os 4 vão conversar connosco, dar-lhes a sua visão desta corrida. Mas pena que não tínhamos, então, Miguel, mais informações
sobre o Nuno Pinto e também sobre o Hugo Marques, mas pedimos também, e podemos fazê-lo a todos os pilotos que fiquem apurados para cada uma das eliminatórias. Alguns já temos alguma informação, mas os que não conseguiram apuramento para esta e possam conseguir para as próximas, que façam chegar à organização algumas informações pessoais, até para darmos a conhecer um bocadinho melhor quem é que está nesta altura a competir desse lado, verdadeiramente. Não são nomes conhecidos, não são nomes que seja fácil nós conseguirmos alguma informação, e por isso aqui fica o pedido expresso, sejam vocês a fornecer informações sobre a vossa paixão pelas corridas, aquilo que têm feito no virtual, e se tiverem alguma experiência das corridas no real também, gostaríamos de saber. Continuamos então a aguardar mais um instante para podermos falar com os pilotos. Já ouvimos há pouco, é verdade, Rafael Lobato. Já temos Rafael Lobato e Nuno Pinto disponíveis, também João Barbosa e Hugo Marques. Vamos começar então pelo vencedor desta segunda corrida. Vamos começar pelo vencedor então, Hugo Marques. Foi uma corrida muito quente desta vez. Boa tarde. Ora viva, boa tarde. Sim, foi uma corrida muito animada, mais do que a primeira, que eu na primeira fiz, quase que parei o carro no arranque, mas nesta já deu para recuperar e tive aqui umas boas lutas. Foram umas lutas muito interessantes, até com o Beto Bell, que ele depois atrasou-se um pouco. Sim, também é. Eu dependi muito um bocadinho ali de erros, consegui-me meter e levei o carro até ao fim sem grandes estragos. Que aqui os estragos contam bastante para uma pessoa seguir a corrida direito. O momento da largada foi também um momento muito importante. Sim, consegui acertar na segunda corrida com a largada, já consegui dar a embreagem que chego para o carro arrancar e consegui-me colocar bem. E agora é pensar no início de junho. Este já está, o apuramento está garantido. Sim, vamos pensar como é que vai correr e vamos esperar que tenhamos todos uma boa corrida como foi esta. Ok, Hugo, muito obrigado, boa sorte. Voltamos a encontrar-nos no início de junho. Vamos agora falar com o vencedor do fim de semana, se quisermos. Nuno Pinto, olá, mais uma vez, Nuno, boa tarde. Ainda assim, sair décimo permitiu chegar em segundo. Fiz um excelente arranque, ultrapassei logo 2 pilotos e depois fui com azares de uns, ainda cheguei a ultrapassar 2 ou 3 pilotos e depois ali na luta pelo segundo lugar o piloto estava à minha frente, cometeu um pequeno erro e eu estava coladíssimo a ele e ainda travei, mas não foi o suficiente e tocámos-nos e ele fez meio peão, acho eu. E consegui chegar a segundo lugar. O primeiro já estava muito longe, ainda só faltava mais uma volta, então decidi trazer o carro sem grandes problemas até ao fim, porque era impossível chegar ao Hugo só numa volta. E havia a preocupação, nesta aula de corrida, a gestão dos pneus foi mais fácil do que na anterior? Foi porque nas primeiras voltas não dava para abusar, porque estávamos atrás dos outros pilotos e não podíamos puxar. E eu também apostei em tentar poupar um pouquinho no início para depois no fim ter os pneus um pouquinho melhor do que os outros e resultou. Ok, Nuno, muitos parabéns pela vitória. Obrigado. No fim de semana. Voltamos a encontrar-nos no início de junho. Exatamente. Ok, obrigado. Tudo correu bem, sim, sem dúvida. Sim, exato. Um abraço. Obrigado. Um abraço, obrigado. Vamos agora falar com o Rafael Lobato. Rafael, tal como perguntei ao Nuno, foi uma corrida diferente, saíste de oitavo, ainda assim, chegar ao pódio outra vez, 2 terceiros lugares, apuramento garantido, foi uma corrida diferente. Sim, foi completamente diferente. Agora o facto de arrancarmos um bocadinho mais atrás modificou muito a estratégia para esta corrida. Foi um bocadinho a minha estratégia foi um bocadinho parecida com a do Nuno. No início, poupar um bocadinho mais os pneus porque tínhamos outros pilotos à volta e então qualquer exagero era um toque e podia ditar ali a nossa corrida. Então, como conseguimos poupar ligeiramente no início, depois a partir de meio conseguimos puxar um bocadinho mais e foi aí que se começou a ver as diferenças a aparecer. Mas foi uma boa corrida, gostei, foi 2 terceiros lugares, com o apuramento garantido, que era esse o meu objetivo, era garantir já o apuramento nesta primeira fase. Acho que foram 2 corridas bastante giras, com bastantes trocas de posições e isso tudo correu bem até junho. E esta segunda corrida na parte final foi muito animada, parecia quase uma corrida a sério, com muitas trocas de posição, apertos, toques, foi animado.
Sim, conseguimos manter as distâncias, entre aspas, de segurança, respeitamos-nos sempre mutuamente uns aos outros, e lá está, isso é preciso para estas corridas reais também, e conseguimos transpor isso para aqui, e acho que estamos todos de parabéns, demos um bom espetáculo, e acho que quem esteve a ver as transmissões, acho que gostou. Ok, Rafael, muito obrigado. Como disseste, voltamos a encontrar-nos em junho, e agora a falar com o último dos apurados, João Barbosa, aquele que passou por mais dificuldades. A corrida não estava fácil no início, João. Não fiz um arranque não muito bom. Fiquei ali atrás do Pedro Costa e tive muitas dificuldades em passar o Pedro, porque o Pedro também tem um bom andamento. Entretanto, consegui. Depois também tive algumas dificuldades em passar pelo Gutner. E quando consegui passar aqueles carros todos e juntar-me ao Rafael e ao Nuno e ao Hugo, já estava a acabar a prova, e portanto já não havia grande coisa a fazer. E também não valia a pena correr riscos, sabe? Tinhas consciência que estarias no grupo dos apurados, pelo menos. Sim, eu estando em quinto sabia que ia estar, e portanto mesmo que se quisesse correr riscos, o Rafael estava a um segundo, portanto não havia hipótese. Portanto agora sabia que em quinto estava apurado, portanto isso é que é mais importante. E portanto, agora eu e o Rafael vamos ter aqui uma dificuldade acrescida, é que no dia da final eu e o Rafael temos as 24 horas de Le Mans no Campeonato do Mundo de Endurance, portanto não sei como é que vai ser. Vão ter que gerir a agenda, fazer turnos, tem que ver os horários em que fazem os turnos em Le Mans para poderem dormir e poderem correr aqui. Obrigado, João, pela tua participação, e até junho, esperemos que sim. Obrigado. E foram as palavras dos 4 apurados, do vencedor, Hugo Marques, e dos outros 3 que estão todos apurados para a grande final em junho. Temos aqui exatamente os 4 apurados: Nuno Pinto, João Barbosa, Rafael Lobato, Hugo Marques. Resta-me agradecer a presença do Miguel Roriz, de todos os que participaram neste primeiro jogo, e de todos vocês que em casa ou em qualquer lado onde estejam a ver esta emissão, seja no canal Eleven Sports 3, seja nas outras plataformas da Eleven Sports, a presença. Relembrando o seguinte: amanhã nas plataformas, nas redes sociais da Eleven Sports, pode ficar a saber a pista e o carro que vai ser usado no próximo domingo. A partir de quarta-feira pode começar a pré-qualificar-se, tentar ficar entre os 20 mais rápidos, já sabe. Inscrições abertas em esports.elevensports.pt, e já sabe também que o canal Eleven Sports está aberto, está grátis até ao dia 31 de maio, seja no seu operador, seja em OTT, em Eleven Sports. Todos os dias da semana à noite pode acompanhar mais um episódio das Lendas da Fórmula 1, que repetem depois em bloco, em compacto, ao sábado a partir das 18 horas. No próximo domingo, para além desta competição da eSports 11 Racing Series, vamos ter também mais uma jornada da Fórmula 1 virtual, com o Grande Prémio da Holanda, vejam só, que vai ser corrido em Interlagos, no Brasil, e claro, logo à noite, a partir das 21h30, eu, João Carlos Costa, o Miguel Roriz, mas também o Nuno Pinto, o Oscar Góis e o Sérgio Veiga, lá estaremos no Facebook Live da Eleven Sports para mais uma conversa do Quarantino. Mais uma vez, muito boa tarde, espero que tenham gostado, espero que tenham ficado aliciados para participar ou continuar a ver aqui na Eleven Sports este eSports 11 Racing Series. Então, até domingo. Até domingo, obrigado e um abraço. Sports 11 apresenta Racing Series. Torna-te um campeão do War Factor 2. Participa já em elevensports.pt. Este programa foi patrocinado por N3WS Electronic News Gathering, GTC Race Center e AVL Autódromo Virtual de Lisboa.